Já está no ar. Futebol na veia, aqui na Poliesportiva. Opa, estamos chegando para mais uma edição, a quinta edição do nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Acompanhe o melhor do futebol que você tem em todo o planeta aqui conosco no Futebol na Veia. Acompanhe, se você tem um time de coração fora do Brasil, acompanhe com a gente, venha saber um pouco mais como que o seu time está saindo dentro do campeonato que está rolando, dentro da Champions League, dentro da UEFA Europa League e, claro, dos campeonatos nacionais. Então fique ligado, a gente traz para você muita coisa boa, muita novidade sobre o que rolou nesta última semana. Muito prazer para quem ainda não me conhece e deixo também os meus saúdos, os saludos para todos que também já acompanharam o nosso programa. Eu sou o Gabriel Max, apresento esse programa. Ao meu lado, mais uma vez, está Ícaro Dias, nosso comentarista, que vai falar também um pouco mais sobre todos esses campeonatos que estão rolando. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Ícaro. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Poliesportiva, que está ouvindo mais uma vez o Futebol na Veia. Hoje com muita legal, os campeonatos mundo afora aí rolando, jogo de Europa League, Champions League, Liga da Ásia, os campeonatos que voltaram, né, depois da parada da FIFA, né, uma parada para amistosos, também algumas preparações para a Europa League, para Europa, né, a Eurocopa, melhor dizendo. Então agora sim, a Eurocopa. A Eurocopa é tanto campeonato, rapaz, aqui no Futebol na Veia que a gente acaba ficar maluco. Mas você vai ter o melhor do futebol internacional aqui com a gente na Rádio Poliesportiva, pode ter certeza. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro boletim e daqui a pouquinho a gente volta depois do boletim do Luciano Massi, que vai falar sobre o Clausura uruguaio que começou e a gente tem algumas coisas para acrescentar. Na semana passada a gente falou sobre o Campeonato Uruguaio, como é a fórmula de disputa e tem algumas coisinhas para a gente acrescentar, então já eu trago mais informações sobre este campeonato e como é definido o campeão, né, do ano. Depois desses 3 campeonatos que rolam, que é o Apertura, o Clausura e o torneio intermédio que já acabou e que sagrou-se campeão, né, foi o time do Liverpool. O Liverpool em cima do River Plate, que não perdeu nenhum jogo no intermédio e tá bem agora no começo do Clausura. É verdade, então vamos agora ouvir, né, o boletim de Luciano Massi, que fala um pouco mais sobre este início de Clausura uruguaio e já a gente volta com essas informações. Então fique atento, daqui a pouquinho a gente volta. O futebol continua a todo vapor na terra de Cavani e Suárez. No sábado 14 e domingo 15 tivemos 8 partidas. Todas elas foram válidas pela primeira rodada do torneio Clausura, com destaque para a goleada de 4-1 aplicada pelo Nacional em cima do Liverpool. Mendes, Fernandes e Vinha, 2 vezes, marcaram os gols. Que va a tomar Sebastián Fernández, vino centro, salió Ustari, la pelota rebota, sacó la pelota como viene Martín González, gol, gol, Viña, gol, Nacional Viña. Inácio Ramírez descontou para os Negreazules. Além disso, o Peñarol venceu a equipe do Defensor por 1-0. O autor do gol foi Cebolla Rodríguez, que no mesmo dia completou 150 jogos com a camisa carboneira. Corner abierto, entra cabeceando, Peñarol la pelota la viene tomada Acevedo, al Cebolla, gol, gol de Peñarol em Cebolla Rodríguez. Ainda falando sobre a primeira rodada, o Cerro Largo derrotou o Danúbio por 2-1. Fênix e Juventud empataram em 2-2. E no Clássico del Prado, o River Plate superou a equipe do Montevideo Wanderers por 3-1. E a bola não para de rolar. Abrindo a segunda rodada do Clausura, na quarta-feira 18, o Defensor deu um chocolate no Cerro Largo por 4-1. Com a derrota, Los Arachanes perderam a liderança da tabela anual para o Peñarol, que venceu o Rampla Juniors por 2-1. Va a pedir la pelota Enzo Martínez. Viene el centro para Martínez. Saltó, cabezazo Enzo Martínez. ¡Gol! ¡Gol!
Peñarol, Enzo Martínez, siempre bien colocado. Já neste final de semana teremos mais uma rodada do Clausura, será a terceira, destacando Juventude versus Peñarol, o Plaza Colônia diante do Cerro Largo, Progresso contra Liverpool e, para fechar, Nacional versus Racing. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Aqui o futebol corre com mais emoção para você que está ligado na Rádio Poliesportiva e no Futebol na Veia, o nosso programa semanal que você pode acompanhar no YouTube, pode acompanhar também na nossa programação no site www.radiopoliesportiva.com.br. E para você que ainda não conhece o Campeonato Uruguaio, ele é dividido em 3 campeonatos, né? Podemos dizer assim. A liga é fechada em 3 campeonatos: Apertura, Clausura e também o Intermédio, que ocorre entre os 2 torneios. E ele funciona da seguinte forma: os times que terminam em posições ímpares no Apertura vão ao Grupo A. E, por consequência, os que terminaram em posições pares vão ao Grupo B. Então, separadinhos aí os times. Nessa forma, o líder do Grupo A enfrenta o líder do Grupo B em uma final, né? O campeão ele garante uma vaga na Copa Sul-Americana e na final da Supercopa Uruguaia, que seria como a Copa do Brasil aqui, né? Para nós outros brasileiros. Sim, né? sim. Muito bem. A Supercopa Uruguaia ela é disputada entre o campeão do Intermédio e o campeão uruguaio, tá? Essa Supercopa. Então, modificando então, seria um torneio como se fosse uma Recopa. Não temos a Recopa Sul-Americana? Teremos a Recopa também aqui no Brasil, né? Com o Atlético Paranaense versus o vencedor do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então será dessa forma a disputa. Muito bem. O Campeonato Uruguaio tem mais de uma tabela. Tem a tabela do Apertura, do Intermédio e do Clausura. Mas além dela, tem a tabela anual. A tabela anual que soma os pontos de todos os campeonatos. Então assim, para definir o campeão uruguaio não é simplesmente o campeão do Apertura contra o do Clausura. O campeão do Apertura enfrenta o campeão do Clausura numa semifinal. É complexo o negócio, hein? O vencedor dessa semifinal enfrenta na final a equipe que liderou a tabela anual. Quem tá liderando por enquanto é o Fênix, se eu não tô enganado. Por enquanto, sim. Na maioria das vezes é uma das equipes que venceu um dos campeonatos, mas não necessariamente. Então tem esse cuidado. Aquilo, a pessoa pode não vencer os dois. O Fênix, por exemplo, não venceu o Clausura, ou a Apertura, melhor dizendo, se eu não estou enganado, acho que ele não venceu o campeonato. E agora, com a pontuação que ele realizou no torneio intermédio, ele já lidera o campeonato uruguaio. E se ele vencer, ele não se preocupa para disputar uma final. Ele vai pegar quem venceu da Apertura com o Clausura. Então, o Fênix ele pode garantir vaga direta para a Copa Libertadores. O campeão da Apertura garante vaga para a Copa Libertadores, assim como o campeão do Clausura. E no caso do Liverpool, por exemplo, se ele for a Libertadores, a vaga é passada para baixo na tabela anual. Então, cria-se mais uma posição ali para poder levar o próximo time ali para Sul-Americana. Sim, ou então aquela pré-Libertadores, né, que o pessoal acaba colocando. Aliás, Gabriel, a gente que sempre então, gosta... assim, só para deixar bem claro, então, pra galera que é dessa forma que funciona o Campeonato Uruguaio. Sim, e só pra mandar pra você que fica perguntando, pô, mas quem é aquele narrador maluco que narra esses gols isso do é Uruguai? muito importante, foi uma das perguntas que a gente fez no nosso último programa e temos a informação. Se chama Alberto Kessman. Ele é da Rádio Oral Deportiva 970 AM do Uruguai, então... Muito bem, hein? Ele que é o louco que a gente já começa no programa. Legal. Parece o grito do He-Man, só faltou eu tenho a força. Sensacional, muito bem. Então um saludo para este narrador que tem abrilhantado o nosso programa, tem dado um tostão da sua voz também no nosso programa, né, Ícaro? Exatamente, o nosso Zé Bonitinho. E o campeonato uruguaio já começa muito bem, Max, com o Nacional e o Peñarol já disputando ali pela liderança do Clausura, já que no Apertura a coisa foi um pouquinho diferente, né? No Apertura não tivemos a equipe do Nacional vencendo, na verdade foi o Peñarol Apertura com 31 pontos, seguido pelo Fênix e o Nacional. E agora o Nacional tenta devolver, né? Tenta devolver
esse revés. E o mais engraçado é que eles fazem essa história de você ter números ímpares e pares por um motivo, para tentar separar Nacional e Peñarol, para poder ter na final do intermédio, talvez Nacional e Peñarol. Só que nesse ano o Fênix acabou estragando a festa e Nacional e Peñarol caíram na chave do grupo A. Muito bem. E a gente tá, enquanto nós estamos gravando este programa para você, está rolando a bola pelo Campeonato Uruguaio, pelo Clausura, e o Montevidéu está perdendo em casa para o Nacional. Então o Nacional fazendo 1-0, o jogo está com 39 minutos do primeiro tempo. Liverpool e Fênix empataram nesta quinta-feira. O Plaza Colônia venceu o Danúbio fora de casa. O Boston River empatou com o Cerro por 2-2, também jogo desta quinta-feira, né? E este jogo também que está rolando, que é Montevidéu Wanderers e Nacional. Todos os outros jogos também já foram mencionados pelo nosso repórter, falando sobre o Clausura. E tá pegando fogo este campeonato, o Campeonato Uruguai da Primeira División Profissional de Uruguai. Que beleza, hein? Sim. Muito bem, vamos agora passar para o próximo campeonato. Vamos ao boletim de Pedro Ferri. Pedro Ferri, que sempre traz pra gente as informações, todas as novidades, tudo que tá rolando lá na terra do alfajor, na terra do bom churrasco, na terra do tango, na Superliga Argentina, que em mais uma rodada está rolando por aí. Então vamos ao boletim gravado por Pedro Ferri. Já a gente volta para fazer os comentários também deste campeonato. Nem a mão de Deus foi capaz de livrar o Gimnasia Esgrima de mais uma derrota, a quinta em 6 rodadas da Superliga Argentina. Na estreia de Diego Armando Maradona à frente da equipe, o Lobo foi derrotado pelo Racing por 2-1 no estádio do Bosque. Assim, o conjunto de La Plata segue afundado na lanterna da competição nacional com apenas 1 ponto e brigará até a última rodada contra o descenso à Primeira B Nacional. Situação oposta vive o time de coração de Maradona. O Boca Juniors venceu por 1-0 o Estudiantes na Bombonera e segue sem ser vazado no campeonato. Dessa maneira, somando também as partidas da Copa Libertadores da América, o goleiro Esteban Andrada soma impressionantes 959 minutos sem buscar a bola no fundo das redes. O gol marcado por Emanuel Reynoso colocou o clube chinês na ponta da tabela, com 14 pontos. Isso porque o São Lourenço foi derrotado fora de casa pelo Colón por 2-1 e caiu para a vice-liderança. Ambos estarão frente a frente no próximo sábado às 17h15 no horário de Brasília, no estádio Nuevo Gasômetro. Cabe ressaltar também que o clube Azul e Ouro, juntamente com o Rosário Central e o Argentino Júnior, compõem o grupo das equipes que ainda estão invictas na competição. Nessa rodada, o Rosário protagonizou com o News Old Boys mais um clássico rosarino. No Gigante de Arrochito, Christian Lema abriu o placar para os leprosos, que 2 minutos depois viram Cláudio Rianho empatar a peleja. Ambos os rivais brigam contra o descenso, uma vez que possuem um baixo promédio. Já o Argentino Júnior venceu pela vantagem mínima o Godoy Cruz e chegou à 5ª colocação com 12 pontos. Por sua vez, o clube de Mendoza é o vice-lanterna e soma 1 vitória e 5 derrotas. O baixo aproveitamento causou a demissão do técnico Lucas Bernardi após a derrota para o Atlético Tucumã na 3ª rodada. Até o momento, Javier Patalano, técnico do time sub-20, comandou interinamente a equipe principal, que possui tudo acertado com Juan Pablo Bosbocha, que foi demitido do Huracan após a goleada por 4-0 dentro de casa do último sábado, frente ao River Plate. O principal candidato a assumir a vaga no Globo é Eduardo Domingues, ex-jogador e técnico do próprio Huracan. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações do Campeonato Argentino, a Superliga Argentina, que está na sua 7ª rodada, indo para sua 7ª rodada. Já foram 6 os jogos disputados e tem o Boca Juniors como o líder do campeonato e a impressionante marca do seu goleiro de mais de 900 minutos sem sofrer um gol. Isso é notável, ainda mais no futebol da maneira que está, né? No Campeonato Argentino. A gente tem visto que o Boca Juniors em algumas outras temporadas vinha vivendo uma grande dificuldade e agora está se encontrando de novo o Boca Juniors, né? O Boca crescendo é um momento muito perigoso, ainda mais que teremos o clássico, né, das Américas, Boca Juniors e River Plate na Copa Libertadores. O Boca já se preparando, liderando
o campeonato argentino com um pouquinho de folga, né, em relação ao São Lourenço. Vai ter o clássico no próximo final de semana. É folga mínima, né? De um pontinho só. De um pontinho. E um detalhe, o Colón, que vai disputar a semifinal da Copa Sul-Americana, subiu, né? Venceu, saiu lá de baixo, foi para a 14ª colocação. E eles estavam reclamando muito o preço do ingresso que estão cobrando no jogo da volta aqui, Gabriel Max. Quase R$4.000 estão cobrando o preço do ingresso. Contra o Atlético Mineiro? Contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então... E fora o rolo que deu aí, que o pessoal do Colón falou que eles queriam ingresso, que queriam 4.000 ingressos, um negócio assim. E que no final das contas haviam sido vendidos 35 ingressos para a torcida do Atlético Mineiro. Não sei quem está falando a verdade nessa história, precisamos checar ainda as informações, mas um desencontro aí, os clubes vêm se bicando aí, o Galo vem bicando literalmente o time do Colón, mas o Colón também tem dado umas alfinetadas no Galo, também tem dado aquela provocada. E que provocada, meu cara. E outro destaque também da rodada foi o clássico, né, em Rosário, lá no Gigante de Arroito, o empate de News Old Boys e o Rosário Central. O News, que é o time do coração de Lionel Messi, contra o time do coração do Ángel Di Maria, os dois ambos amiguíssimos, já jogaram juntos na seleção, são destaques da seleção argentina. E esses dois times brigando para não cair no campeonato argentino. Então, o News nunca conquistou uma Libertadores, o Rosário já conquistou uma, e agora correndo o risco aí de ser rebaixado. Lembrando que também temos a tabela geral no campeonato argentino. Exatamente. Essa aqui é apenas do Clausura. A gente está falando sobre o Clausura da Argentina. Então, as coisas ainda podem mudar ainda de diversas formas ainda dentro desse campeonato. A fórmula nos campeonatos da América do Sul é muito complexa pra gente tentar entender. Imagina o torcedor. A nossa está mais ou menos nos moldes do que acontece na Europa, né? Que é apenas os pontos corridos, né? Um campeonato que tem turno e retorno. Porém, o campeão do primeiro e do segundo são apenas campeões simbólicos. Isso não conta como um título, né? Não dá vaga para algum campeonato. Isso não justifica uma vaga para outros campeonatos. Serve de alegria pro torcedor. Se o torcedor ganha o primeiro turno, o torcedor tá feliz. Agora, se ganha Depende, o segundo... viu? Depende. Agora, se ganha o segundo turno então, e não ganha o campeonato... É complicado, né? Complicado. Esse negócio de simbólico não vale nada, né, na verdade. Mas muito bem. Só sei que no final das contas é que as coisas começam a pipocar, dizendo assim na seguinte forma. Aí aparece quem vai pra Copa Sul-Americana, quem vai pra Libertadores, quem vai cair. Exatamente. Então mais pro final é que se definem essas coisas aí em todos os campeonatos, né? Mas no brasileiro fica mais evidente. E só um destaque que a gente, às vezes, a imprensa é muito maldosa. O terceiro colocado é o Tajeres, isso mesmo, o Tajeres, que eliminou o São Paulo, que foi motivo de piada para muitos, está na terceira ação com 13 pontos, a mesma pontuação do São Lourenço. Porque muitas vezes a gente fica tirando sarro de quem é esse time, eu nunca vi na vida. Mas acho que o porquê disso tudo ter acontecido muito foi por conta da campanha que o Tajeres estava tendo naquela oportunidade. Agora sim, agora tá um pouco melhor, tá lá na terceira colocação. É que às vezes, a gente, pra mostrar pro nosso ouvinte que quando você começa a entender o campeonato, como tá a pontuação, aí você já começa a falar, aquele time lá é perigoso, não tem mais bobo no futebol, porque quando rolou o jogo, o Tajeres estava na metade do campeonato, já tava para acabar, né? E todo mundo, não vai dar nada, tranquilo. E foi o que aconteceu, e agora a gente vê que o Tajeres realmente tá querendo ser um time grande e no momento estaria brigando por vaga na Copa Libertadores. Aí, ó, tá vendo? Muito bem, então vamos agora falado sobre o campeonato argentino, falado sobre mais campeonato sul-americano, vamos viajar, vamos mais além no nosso mapa, vamos agora viajar até o México, vamos para a América do Norte, vamos para o boletim de Sara Café que traz as informações da Liga MX, que também está no seu torneio Clausura. Então vamos lá, vamos acompanhar o que tem a dizer Sara Café. A liderança do Necaxa, a vitória do Guadalajara no clássico Tapatío, que teve uma comemoração pra lá de inusitada, o erro de Guilherme Ochoa e a crise que vive o Toluca. Esses foram os destaques que marcaram a 9ª rodada do Apertura mexicano. Com a vitória do Necaxa como visitante, o comando do uruguaio Diego Alonso sobre o Monterrey está sendo questionado. E embora não tenham conquistado um grande placar, a vitória do Guadalajara no clássico mais importante foi essencial,
E como foi, viu? Pois o autor da vitória, Alexis Vegas, comemorou o gol mostrando as nádegas e acabou sendo multado pela Federação Mexicana de Futebol. Deu a louca no muchacho, gente. Por outro lado, o regresso de Ochoa não foi dos melhores, já que não vem ganhando nas suas últimas 4 partidas e teve sua primeira grande falha, o que lhe custou o empate diante do Pumas. Já o Toluca vive uma péssima fase, pois sofreu sua 6ª derrota da competição, chegando ao penúltimo lugar da tabela, ficando na frente do Veracruz, que por sinal não perdeu e acabou empatando com o Cruz Azul. Na Liga MX feminina, a notícia é boa e o Monterrey agora é líder. Até agora soma 24 pontos, vindo em seguida o Pachuca com 23 e o Tigres, que é o único invicto com 19 pontos. As meninas do Necaxa, por sua vez, são as lanternas da competição. E o brasileiro Rafael Carioca, que atualmente joga no Tigres, tem tido uma passagem positiva pelo México e irá disputar sua 6ª final mexicana, já que Tigres e Cruz Azul irão se enfrentar na grande final da Leagues Cup. O torneio, que é realizado nos Estados Unidos e reúne 4 clubes da MLS e 4 equipes da Liga Mexicana. Para chegar na final, o Tigres enfrentou o Real Salt Lake. Rafael chegou ao clube mexicano em 2017 e em sua primeira temporada conquistou o Apertura. Depois vieram as conquistas da Supercopa do México e da Campeones Cup. Em 2019, levantou o troféu do Clausura. Essas foram as informações do Campeonato Mexicano. Eu sou Sara Café, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Estas foram as informações da Liga MX, da Liga MX, a Liga Mexicana de Futebol com Sara Café, que trouxe todos os detalhes, inclusive também da Liga MX Feminina, né, que tem o Monterrey, que está como o líder do campeonato. Mas falando ainda sobre a Liga Masculina, a gente vai falar um pouquinho dos dois. A primeira División de México também está muito disputada, né? A gente pode ver a grande disputa intensa entre os clubes pelo título do campeonato mexicano. E o que dizer sobre o jogador que faz um gol, vai comemorar com a sua torcida e no final das contas ele abaixa o calção e mostra as nádegas? O Vucevic fez isso na década passada com a Roma. Deus. Tem jogador que é louco, Max, então não dá muito pra entender. E a Sara tava comentando sobre a La Leagues Cup, que teve o campeão já, a equipe do Cruz Azul venceu o Tigres por 2-1 e se sagrou campeã na primeira edição da Leagues Cup. O jogo acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente tinha até brincado, não sei se foi no segundo programa, no terceiro. Falamos sobre pular o muro, né? Sobre pular o muro, eu queria saber quem foi que assistiu esse jogo, né? Mas sobre o campeonato feminino, vale um destaque. A Sara falou que o Tigres está na 4ª colocação. Lembrando que o Tigres tem um jogo a menos, né? Se o Tigres vencer o seu jogo, ele vai para 21 e chegará na 3ª colocação. Então... e aliás são 2 partidas a menos do que o Atlas, que está na 3ª colocação, hein? Então, são 2 partidas a menos, são 11 partidas jogadas pelo Atlas e apenas 9 pelo Tigres. Então pode engrenar ainda mais na tabela, pode chegar na 1ª colocação em breve, viu? O Tigres mostrando que os times mexicanos, na verdade, estão investindo bastante. A gente poderia utilizar isso como exemplo. Tigres não, Las Tigresas, por favor. Las Tigresas, sim. Poderia usar esse exemplo, que eu tô querendo te falar sobre o exemplo do futebol em geral, que seria o correto aqui no Brasil, já que tá tendo o campeonato feminino com a gente, que você acompanha na Poliesportiva, a grande decisão do dia 29 de setembro. Mas por que não acontece mesmo? Lá eles faziam o modelo certinho, turno, retorno. Aqui no Brasil é uma zona, é a A com a B, vira pontos corridos, depois volta para aquele velho clássico que todo mundo adora, que é mata-mata. E lá no México o pessoal conseguindo fazer uma gestão bem bacana sobre o torneio. Falando sobre o principal, né, que é o futebol masculino, a liderança do Necaxa, né? A gente sempre falando sobre o Querétaro estava ali se segurando, tentava a qualquer custo manter a liderança, e agora temos 3 times na 1ª colocação, né? O Necaxa, o Querétaro e o Santos Laguna, e o primeiro critério de desempates é as vitórias. O Necaxa tem uma vitória a mais, o Necaxa que disputou aquele fatídico Mundial de 2000 realizado na cidade de São Paulo do Rio de Janeiro. Detalhe, perdeu para todo mundo.
Foi saco de pancada, então. Não fala assim que eu já vi em outros esportes da BO essa expressão saco de pancada. Da BO isso aí? Rapaz, depois, fora do ar eu te conto. Ai, mimimi, viu? Como tá chato, rapaz. Mas, enfim, né? Vamos falar aqui sobre o Campeonato Mexicano. O Necaxa, então, está na primeira colocação, Querétaro na segunda e o Santos Laguna na terceira, todos com 17 pontos, assim como o Ícaro falou, né? Temos o critério de desempate, o número, né, de saldo de gols, porque o número de vitórias está o mesmo de empates. O Necaxa, inclusive, está com 2 derrotas, tem uma derrota a mais do que seus oponentes. Tem um jogo a mais ainda, o Querétaro pode chegar à frente ainda nessa... ainda vão se enfrentar ali os times... terão seus jogos ainda o Querétaro e o Santos do Laguna, então ainda pode modificar essa tabela ainda do Apertura mexicano, que tem também o América do México na quarta colocação com 16, o Leão com 15 na quinta colocação, na sexta o Tigres masculino está com 14 pontos na sexta colocação, na sétima tem Atlético San Luís e o Monarcas fecha essa zona de classificação com 13 pontos na oitava colocação, então o time do Monarcas. Então este é o campeonato mexicano, nossa senhora, campeonato mexicano pra você. O tequilão, meu o cara. Tequilão. E o Atlético São Luís, que teve a mudança do treinador, já tá respondendo, já entrou. Parece que sim, né? Já tá entrando ali no grupo dos 8 primeiros, e a diferença do Atlético São Luís para o líder Necaxa são apenas 3 pontos, ou seja, um campeonato muito equilibrado entre o primeiro até a sétima colocação. Muito bem, vamos agora ao país vizinho, vamos pular o muro? Vamos pular o muro não, vamos passar pela fronteira de maneira legal. Pula o muro, vai nadando, faz um buraco no chão. Muito arriscado, a gente tá indo tão rapidinho, então é porque a gente tá passando certinho lá, a gente já tem permissão para poder adentrar. Você tem o green card para entrar nos Estados Unidos? Claro, vamos arrumar pelo menos um visto de trabalho pra gente poder ficar lá um tempo. Muito bem, agora o Juan Silva, ele que traz sempre as informações da MLS, ele vai trazer o boletim e já a gente comenta também um pouco mais sobre a Major League Soccer, então fique ligado, ouça o que tem a dizer o Juan Silva pra gente, as informações do campeonato norte-americano do Trump. O Los Angeles Galaxy goleou no final de semana em mais uma noite mágica de Ibrahimovic. O sueco fez 3 na vitória por 7-2 contra o Sporting Kansas City, se tornando o jogador com mais gols em uma só temporada pelo clube. Ele superou o guatemalteco Carlos Ruiz, que marcou 24 vezes em 2002. O ex-Manchester United agora tem 48 gols com a camisa do time californiano e já é o terceiro maior artilheiro do clube. O inglês Wayne Rooney considera que os jogadores que atuam na MLS são mal pagos. A declaração foi feita em entrevista à ESPN americana e ele ainda acredita que o aumento dos salários na Liga Norte-Americana ajudaria no crescimento e desenvolvimento da competição. Vale lembrar que Rooney tem salário na ordem de 3 milhões de euros por ano, valores muito superiores aos dos seus companheiros que recebem entre 45 e 65 mil euros anuais. Joseph Martinez persegue recorde mundial de Lionel Messi. Na última quarta-feira, o venezuelano marcou os gols do Atlanta United contra o Cincinnati na vitória por 2-0. Agora Martinez ostenta a sequência de 15 jogos seguidos marcando os gols, o mesmo número do estoniano Thor-Henry Henry, e 6 a menos do que o argentino do Barcelona. A MLS continua com a sua semana 29 no final de semana. O Atlanta enfrenta o San Jose Earthquakes a partir das 4h30 da tarde. 6 horas, o Vancouver Whitecaps encara o Columbus Crew. 8h30, o Cincinnati encara o Chicago Fire e o England Revolution enfrenta o Real Salt Lake. O Houston Dynamo enfrenta o Orlando City a partir das 9h30 da noite. Já o Sporting Kansas City encara o Colorado Rapids também no mesmo horário. O Los Angeles Galaxy encara o Montreal Impact e o Los Angeles FC enfrenta o Toronto FC, os dois jogos às 11h30 da noite. No domingo, o Portland Timbers encara o Minnesota United a partir das 5 da tarde. 7 da noite, o FC Dallas encara o New York City. No mesmo horário, o New York Red Bulls encara o Philadelphia Union. Fechando a rodada, às 9 da noite, o DC United encara o Seattle Sounders. Essas são as informações da MLS. Eu sou o Juan Silva para o Futebol na Veia Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, este foi o boletim de Juan Silva. Thank you, guy.
muito obrigado pelo seu boletim, pelas informações da Major League Soccer, que teve uma sonora goleada do Los Angeles Galaxy 7-2, cara. Que isso, hein? Isso aí foi pra calar a boca maldita desse que vos fala. A gente tava brincando, falando, não, tá correndo risco. Foi em cima do Sporting Kansas City. Tava ali tava com 42 pontos. Aí o Ibra... E começou perdendo o jogo, viu, contra o Kansas City. Tava perdendo por 1-0. Aí o Ibra falou, não, deixa eu botar ordem na bagaça, já marcando logo 3 gols, goleado. Nunca mexam com o Zlatan. Aí depois um torcedor abraçar ele, acabou escorregando. Que cena horrorosa, né? O pessoal falou que ele é intocável. Como diriam no Chaves, ele escorregou em uma nasca de bacana. Exatamente. Foi ridículo. E essa divisão, na divisão oeste, ainda tá muito acirrada, porque o Portland tá com 43 pontos e pode ainda alcançar o Real Salt Lake, né? Então tá muito apertado para saber quem vai ser os 7 que vão pro playoff, né? Então tá bem disputado, assim como na Conferência Leste. O New England Revolution tem 30 jogos e tá 33 pontos na frente do Montreal. Então se ele conseguir vencer o seu jogo, já vai pra 43. Vai pra 43, abre 6 pontos, aí fica difícil pro Orlando City, pro Chicago Fire. E outra informação também, Gabriel, aproveitando já rapidinho. Segundo o jornal The Independent, da Inglaterra. The Independent. Isso, o seu inglês é melhor que o meu, só usa o Google Tradutor, só que, meu caro. Mas é aquela coisa, né? Eu ainda preciso pegar um pouco da pronúncia ainda do inglês, porque é diferente, né? Exatamente. O espanhol Davi Silva, lavrado para ser o primeiro grande nome do Inter Miami. Olha! A franquia que reestreará na temporada 2020 tem David Beckham como um dos sócios e busca uma grande estrela. Nomes como Edson Cavani e Luis Soares também já foram especulados, mas nada concretizado. O Inter Miami tem atualmente apenas 3 jogadores contratados e pode escolher 5 jogadores no draft de expansão da liga, que será realizado em dezembro. O espanhol tem 33 anos e foi campeão do mundo pela Espanha. Será que ele vai abandonar o time do Pep Guardiola para tentar essa aventura lá em Miami? Se a bala for bem docinha, vai. Se a bala for... que jogador quando chega aos 33 anos já começa a querer... Quer ganhar o pé de meia, né? Igual o Davi Villa que foi pra lá. Não que ele não ganhe muito bem, obrigado, né? Na Inglaterra hoje em dia, mas se você ganhar um dinheirinho a mais pra você poder encerrar a sua carreira, por que não, né? A gente tá vendo o Iniesta lá no Japão, tá ganhando bastante dinheiro. O Davi Villa que foi jogar lá na MLS, agora tá jogando lá na Kobe junto J-League com o Iniesta, né? Ambos estão jogando pelo mesmo clube. Então ainda tem mercado. Os jogadores têm mercado, nem que seja para encerrar a carreira. E esse time do Beckham tá fazendo um barulhão, né? Porque no último programa a gente comentou que Zidane poderia assumir o comando técnico. Agora Davi Silva. Já estão sondando a dupla do Uruguai, Cavani e Soares, que já é uma dupla que já tem um pouco mais de idade. O Icardi foi para o PSG já pensando em ser o substituto do Cavani. Olha, sei não, hein? Onde há fumaça, há fogo. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças também, principalmente no Paris Saint-Germain, né, que tem o Icardi agora. O Icardi tá sofrendo ainda um pouquinho porque a galera não tá confiando muito nele, acho que por alguns motivos aí extra-campo. A gente conta quando chegar na hora do francês. Na hora que chegar no francês a gente fala um pouquinho mais, mas enfim, vamos à nossa primeira pausa. Já a gente volta com muito mais informações, com muito mais campeonatos para você. Então acompanhe, fique ligado, já a gente volta para mais um bloco do nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta para mais um bloco do nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva e temos informações. Hoje não teremos o boletim, infelizmente, do nosso querido Rafael Regis, porém nós temos informações sobre a J-League para você, então vamos voltar aqui a falar sobre o campeonato japonês. A gente vai trazer alguns detalhes
sobre a tabela do campeonato, sobre as últimas partidas e quais serão os próximos jogos. Eu vou pedir até uma ajuda para o nosso comentarista Ícaro Dias para que ele possa também nos atualizar do que está acontecendo lá na terra do sol nascente. Então, no último final de semana rolou a partida entre o FC Tóquio versus o Kashima Antlers, que foi o grande jogo da rodada, né? A equipe do Kashiwa venceu por 2-0 o FC Tóquio, encostando na liderança, né? O Kashiwa não, Kashima. Kashima. O Kashiwa Reysol. Kashima Antlers. Sim. É muito time, meu cara. É muito time. Mas enfim, venceu por 2-0, encostou a liderança. E o Yokohama Marinos, que poderia perder a terceira colocação pro Sunfresh Hiroshima, só foi o falar com a terceira pro Sunfresh. Boca maldita. Boca maldita. E o Yokohama Marinos fez 3-0 e abriu a vantagem. Com isso o Sunfresh perde a quarta colocação porque o Kawasaki Frontale venceu o Júbilo Iwata por 2-0. O Oita Trinita venceu o Shonan por 2-1 e continua na oitava colocação, fazendo jus à piada de Bruno Filandra Lopes. O Vendaka Sendai venceu o Consulado de Sapporo por 3-1. O Shimizu venceu o Nagoya Grampus, time do Brasileiro Jô. E o Ceres Osaka venceu o Urawa Red Diamonds por 2-1. Então esses foram os jogos da 26ª semana do Campeonato Japonês, com a classificação. Antes de passar a tabela completa, vamos aos próximos jogos nessa rodada 27, na semana 27 do Campeonato Japonês, em que o Cerezo Osaka vai enfrentar o Gamba Osaka. Então o duelo em Osaka vai ser ferrenho. Outra partida que também ocorre no sábado, assim como Cerezo Osaka e Gamba Osaka, é Sagan Tosu e Urawa Red Diamonds. Esse jogo também ocorre ao sábado, no dia 28. Então teremos uma parada aí no campeonato japonês, muito por conta da Champions Asiática, que é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então vamos só terminar de passar aqui a rodada 27, em que o Kashima Antlers enfrenta o Consadole Sapporo, o Frontale, o Frontale enfrenta o Vissel Kobe. Todos esses jogos são no sábado, dia 28 de setembro. O Oita Trinita enfrenta o Júbilo Iwata, o Vegalta Sendai enfrenta Yokohama Marinos, o Sunfresh Hiroshima enfrenta o vamos de novo. O Sunfresh Hiroshima enfrentará o Nagoya Grampus. Também no sábado, Matsumoto Yamaga e FC Tóquio. E fechando esta 27ª rodada, o Shonan enfrenta o Shimizu S-Pulse. Muito bem, agora sim vamos passar a classificação completa da J-League. FC Tóquio lidera com 52 pontos, seguido pelo Kashima Antlers com 51. E o Yokohama Marinos está na terceira colocação com 48. Quarta colocação, Kawasaki Frontale com 44. Em quinto, o Sunfresh Hiroshima com 43 pontos. Na sexta colocação, o Cerezo Osaka com 43 pontos. Em sétimo, o Consolado Sapporo com 39 pontos. Seguido pelo Oita Trinita com 39 pontos. Em nono, o Vissel Kobe com 32. Em décimo, o Shimizu com 32. Na 11ª colocação, o Nagoya Grampus com 31 pontos. Seguido pelo Gamba Osaka também com 31 pontos. O Shonan está na 13ª colocação com 31 pontos. O Vegalta Sendai com 31 pontos na 14ª colocação. E o Urawa Red Diamonds com 31 pontos. Então a gente tem na 11ª colocação até a 15ª, são aí somados 5 times com 31 pontos. Exato. Então daí tem o Sagan Tosu, que vai brigar pelo eliminatório, pelo playoff com 27 pontos, seguido pelo Matsumoto Yamada com 14 pontos, e para tristeza do meu amigo André Duarte, o Júbilo Iwata ainda com 18 pontos. Esse daí praticamente já está na J-League, a segunda, né? O J-League 2? Isso aí, vai cair para a segundona da J-League. O Júbilo Iwata já está praticamente sacramentado, né? Virtualmente rebaixado. E o Urawa Red Diamonds tem um sério dilema, Gabriel Max. Por quê? Ou ele foca
na Liga dos Campeões da Ásia, que a gente vai estar no próximo bloco, né? Quando a gente subir um pouquinho, né? Chegar lá na China, com o boletim do chinês. Ou então ele vai ter que brigar com o Sagantoso para brigar por esse playoff do rebaixamento, né? Então, é aquilo. Ou eu miro um título gigantesco, ou eu corro o risco de ser rebaixado. Então, a vida não tá nada fácil pro Urawa Red Diamonds. O Urawa Reds enfrentando dificuldades no campeonato nacional do Japão. E quem é ídolo lá é o coração valente guerreiro tricolor, o Washington é matador. O São Paulo que fez uma parceria inclusive com o Urawa Reds, muito por conta de ser tricolor também, né? Tem vermelho, branco e preto no seu distintivo, na sua camisa. E o São Paulo já fez uma parceria com jogadores da base para que tivessem essa integração, né, entre os países asiáticos com os sul-americanos. Foi bem legal. Não sei ainda se rola essa parceria, porém há pouco tempo atrás rolou, inclusive, né, os jogadores participaram, né, fizeram uma espécie de intercâmbio, tanto aqui no Brasil, os japoneses vieram para cá, quanto brasileiros foram para lá, para a Ásia, para poder enxergar um pouquinho mais como é que funciona o futebol por lá. Tá certo, essa eu não sabia. Também a gente vai descobrindo as coisas aí para poder acrescentar. E você tava falando sobre o clássico lá em Osaka, entre o Cerezo e o Gamba. Só não pode tremer a cidade, né? Que Osaka é uma cidade que fica bem na divisa com uma placa tectônica na outra no Japão, então qualquer tremorzinho de terra lá vai tudo por água abaixo. Aproveitando também, falando sobre uma parte cultural, o Japão nesse mês de setembro tem 2 eventos super importantes. Primeiro, a Copa do Mundo de Rugby, que começa nesse próximo final de semana, e também o Mundial de Vôlei Feminino também está rolando lá, então são matérias importantes que você acaba acompanhando também no nosso site da Rádio da Poliesportiva. Muito bem, agora vamos viajar um pouco mais, vamos para a China, vamos ouvir o que tem a dizer o Leonardo Abraão, que fala sobre a Chinese Super League, né, a CSL, o campeonato chinês. Então, você fique ligado que já a gente volta para falar um pouco mais sobre este campeonato também, então traga as informações, Leonardo Abraão. A primeira rodada do campeonato chinês após a data FIFA pegou fogo. Na última sexta-feira 13, abrindo a rodada, os 3 primeiros colocados entraram em campo e tropeçaram. O líder Guangzhou Evergrande perdeu por 3-1 fora de casa para o Jiangsu Suning, com direito a um gol do brasileiro Alex Teixeira. O segundo colocado Beijing Guoan, também fora de casa, empatou em 1-1 com o Shenzhen e tirou um ponto de diferença para o líder. Já o Shandong Luneng venceu o Xangai SPG, terceiro colocado, e deixou o rival, atual campeão chinês, um pouco atrás da briga pelo título. Já no sábado, o Henan Jian aplicou 4-1 no Hebei Fortune. O Guangzhou RF, de virada, com 2 gols do artilheiro do campeonato, o israelense Eran Zahavi, venceu o Tianjin Shanghai. Zahavi fez um golaço de letra nos acréscimos do jogo e levou mais 3 pontos para casa junto com o RF. Já no domingo, o Xangai Shenhua em casa foi surpreendido pelo Tianjin Teda, tomando 3-0. E o Huanzhao venceu o Dalian Fang por 1-0, gol do brasileiro Léo Batistão. Agora pela Liga dos Campeões da Ásia, na última terça-feira, o Xangai SPG entrou em campo no Japão contra o Urawa Red Diamonds, empatou em 1-1 e foi eliminado da competição. Contudo, na quarta-feira, também no Japão, contra os atuais campeões da competição, o Guangzhou Evergrande com gol do brasileiro Talisca empatou em 1-1 e avançou até as semifinais da competição. Na próxima rodada da Superliga Chinesa, a 25ª, na sexta-feira 20, Chongqing Dandai e Jiangsu Suning abrem a rodada. No sábado, Dalian Fang Shenzhen, Hebei Fortune Tianjin Teda e Shandong Luneng e Xangai Shenhua atuam. Já no domingo, complementando a rodada, Tianjin Shanghai Beijing Guoan, Xangai SPG e Nanjiani, Guangzhou Evergrande, o líder, contra o Guangzhou. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. E corre até do outro lado do mundo para trazer as informações de Leonardo Abraão, que vai lá nos sites, enfrenta toda a dificuldade do idioma, mas traz pra gente todas as informações do chinesão, Ícaro Dias. Esse é guerreiro, viu? E a gente aproveitando aqui para olhar a tabela do chinês, algo que me chamou muita atenção é o Tianjin Quanjin, que foi o time do Alexandre Pato durante um bom tempo que ele atuou no futebol chinês. Está ali caindo de divisão, né? Perdeu o Pato, cara, a grande estrela do time. Tá pagando o Pato agora, literalmente. Que beleza. Correndo o risco de cair para a segunda divisão do campeonato chinês. Faltando 5 rodadas, o campeonato ainda tá aberto, Max. Tá aberto. Até o Tianjin Quanjian ainda pode
sair da zona do descenso ali, tá com 18 pontos. O Shenzhen, o Shenzhen FC, ele tá na 14ª ali, apenas um pontinho, né, de diferença, um pontinho à frente do Tianjin Quanjian, então ainda pode modificar ainda. O Hebei, né, que era o time do Hernanes, também que está jogando pelo São Paulo, está na 12ª colocação, então também está passando por maus bocados ali, também, né, quase nessa zona do descenso. E na parte de cima também, a diferença do Xangai Sepig o Guangzhou Evergrande são 6 pontos, né, faltando 5 rodadas para terminar o campeonato. O Guangzhou, que tem parada dura, né, tem que se dividir em 2 competições, né, agora com a Superliga, com a Liga dos Campeões da Ásia e com a Superliga Chinesa. Vamos ver se o time do Paulinho, do Ilkesen, vai conseguir aí o trabalho do do Cannavaro, se ele vai conseguir aí ganhar as 2 competições. Muito bem, agora é hora de viajar para a Europa. Vamos viajar para falar sobre o campeonato alemão. Vamos, né, para quem gosta de cerveja, tome agora sua cerveja. Lembrando que não pode ser gelado igual aqui no Brasil, né? Lá eles não costumam tomar a cerveja gelada, não é, Ícaro? Não, lá é temperatura ambiente. Que também é gelada, né? Se for, né, na época aliás, do inverno, o mais legal dos campeonatos que tem ali tanto a Dinamarca quanto o campeonato alemão é que a comemoração cerveja tá liberado, cara. Cerveja a rodo. Isso que é legal quando eles jogam a cerveja na cabeça do treinador. Nossa senhora, imagina o cheiro depois daquilo quando seca. Aqui a gente joga água, aquela água gelada, aquela coisa mais... No máximo isotônico, aquele né? Isotônico. Lá não, lá é a cremosa 100% raiz. Eu imagino o cheiro que fica depois. Ave Maria, Deus me livre. Mas enfim, vamos agora ao boletim de Maria Luísa Araque, que traz as informações da Bundesliga do Campeonato Alemão para você. Então fique ligado e veja ouça quem está nas primeiras colocações, quem está brigando ali para não cair. Então traga as informações, Maria Luísa. Na volta da Bundesliga, Fortuna Düsseldorf recebeu o Wolfsburg e a partida terminou empatada em apenas 1-1. Na manhã de sábado, o Borussia Dortmund fez jus à tradição de goleadas e marcou 4 gols em cima do Bayer Leverkusen. Na ocasião, Paco Alcácer abriu o placar e Marco Reus balançou as redes 2 vezes. Agora resta a dúvida de quanto tempo o jogador irá aguentar sem lesões. Além de Reus, Rafael Guerreiro também deixou sua marca na partida. Também no sábado, Mainz, Augsburg e Werder Bremen garantiram a vitória em 3 partidas que acabaram em 2-1. Além disso, o Borussia Mönchengladbach visitou e derrotou o Colônia pelo magro placar de 1-0. Na parte da tarde, foi a vez dos fortes RB Leipzig e Bayern de Munique se enfrentarem pela liderança. A expectativa era alta, mas o duelo acabou em 1-1. Lewandowski abriu o placar logo aos 3 minutos após um belo passe de Thomas Müller. Os bávaros ainda tiveram um pênalti marcado, mas o VAR entrou em ação e voltou atrás na decisão. E foi justamente uma penalidade máxima que deixou tudo igual na Red Bull Arena. Com isso, os touros mantêm a liderança. Para fechar, no domingo, Freiburg e Schalke golearam e garantiram os 3 pontos. Os clubes da Alemanha também estrearam pela Champions League nesta semana. Na última terça-feira, o Borussia Dortmund recebeu o Barcelona em um duelo que acabou empatado em 0-0. Enquanto isso, o RB Leipzig venceu o Benfica. Já na quarta-feira, foi a vez do Bayern de Munique dar um show com direito à bela atuação do brasileiro Felipe Coutinho. Os bávaros marcaram 3 gols em cima do Estrela Vermelha. Já o Xará Leverkusen não teve a mesma sorte e acabou derrotado por 2-1 para o Lokomotiv Moscou. A classificação da Bundesliga ficou assim: Leipzig em primeiro, seguido pelo Borussia Dortmund, logo depois o Freiburg e em quarto o Bayern de Munique. Essas foram as informações do campeonato alemão. Eu sou Maria Luísa Araque, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Corre com mais emoção na Bundesliga e também na UEFA Champions League, que também já teve times alemães participando e com empate, com vitória, então... Com derrota, né? A derrota do Leverkusen perante o time russo, lá, Lokomotiv Moscou. Mas o saldo é positivo, né? Tirando essa derrota, vamos dizer que o saldo é positivo. Um empate em 0-0 com o Barcelona é um bom resultado. E uma vitória sobre o Benfica pelo Red Bull Leipzig também é um bom resultado. Eu acho que o resultado do Dortmund contra o Barcelona, se não fosse o Ter Stegen, o Dortmund tinha amassado o Barcelona. Teria passado o carro.
Mas que o Ter Stegen, como ouvi... Que tarde inspirada, né? Não, fora que muitos comentaristas... Tarde para nós, noite para de quem vários estava canais lá, aqui no Brasil, fora que ele deu aquela... lá, Rogério Ceni, aquela adiantada, mas que também o Marco Reus bateu muito bem o pênalti, mesmo se ele adiantou pro canto certo, que é aquela, você adiantar pro canto errado, amigo, não adianta, né? Não tem como. E o campeonato alemão muito equilibrado ainda até ainda tá no começo também, mesmo né? O Leverkusen não tendo um bom jogo no último final de semana, ainda tá 3 pontos da liderança, o campeonato tá bem afunilado, o Bayern de Munique agora testando, o Felipe Coutinho tá dando ritmo aos poucos, Lewandowski que marcou nesse final de semana seu gol com o número 200 pela camisa do Bayern de Munique, então é uma marca respeitável, né? Já que o Bayern de Munique teve um dos seus maiores artilheiros, o Gerd Müller, com quase 650 gols. Acho que o Lewandowski, se jogar mais umas 10 temporadas, alcança essa marca aí, Gabriel Nossa Max. senhora, hein? É muito jogo ainda pra poder passar, né? Mas Você acha que ele vai jogar 10? Eu acho que não joga mais 10. Não, acho que ele joga umas 6 nesse nível, eu acho. Não sei. Porque não, hein? É um campeonato único, ele é um cara que depois... Ele é um cara que hoje em dia ele tem explosão, mas quando você começa a ficar um pouquinho mais velho, como diria Romário, você começa a cortar os atalhos. Então acho que o Lewandowski ainda tem muita lenha para queimar. E o Bayern de Munique é aquela, ele fica quietinho na dele, de boa, até o primeiro turno. Depois do segundo turno o Bayern começa a atropelar todo mundo. Todo ano é tudo igual. É, bem parecido mesmo, viu? Tem que ficar de olhos bem abertos para poder enxergar aí. Já que a gente falou do tamanho do continente asiático, o pessoal tem o... Já passamos por lá, né? Já passamos. Mas agora... Fica a dica, vamos abrir o olho aí que o Bayern vai atropelar todo mundo. Muito bem. Então agora falado sobre este campeonato, o campeonato alemão, a Bundesliga, vamos viajar um pouco mais, vamos falar sobre La Liga, vamos falar sobre o campeonato espanhol. O campeonato espanhol que também está no seu início, digamos assim, né? Ainda está nas suas primeiras rodadas. E a Lauren Berger traz as informações, traz tudo que ela conseguiu levantar durante essa semana sobre os clubes espanhóis também na UEFA Champions League, UEFA Europa League. Então, fique ligado então e ouça nosso boletim com a Lauren Berger e já a gente volta para poder comentar um pouco mais. Olá, dicas e dicas! A La Liga voltou para sua programação normal e a quinta rodada aconteceu na última semana. Os jogos pegaram fogo, porém não começou sendo tão bom assim não. Na última sexta-feira, o Mallorca recebeu o Bilbao e os times acabaram não saindo do 0-0. A partida contou com 2 pênaltis, um para cada lado, mas nada saiu. Ambos os jogadores perderam as chances de marcar. No sábado, as coisas foram diferentes. Para começar o dia, o Real Madrid contou com um doblete de Benzema e venceu o Levante por 3-2. No mesmo dia, o Villarreal venceu o Leganés fora de casa. Gerard Moreno marcou 2 gols, se tornando o artilheiro do campeonato. E Jonathan Silva, do time da casa, fez a sua parte e colaborou para os visitantes, marcando um gol contra. E o Atlético de Madrid perdeu seu primeiro confronto na competição. O Real Sociedad segurou os madrilenhos e venceu por 2-0. Enquanto isso, para encerrar o sábado, o Barcelona aplicou uma goleada no Valência. O placar ficou no 5-2 e contou com gols de Ansu Fati, De Jong, Piqué e 2 de Soares. No domingo, as coisas foram mais calmas na La Liga. Iniciando o dia, o Espanhol venceu o Eibar por 2-1. Assim também o Alavés perdeu. Jordan marcou e o Sevilla levou os 3 pontos para casa. Já o Granada anotou 2 tentos e levou a melhor sobre o Celta, que ainda teve um jogador expulso. O Real Valladolid empatou em 1-1 com o Osasuna. E para encerrar, Betis e Getafe também não saíram do empate. Na ponta da tabela, o Atlético de Madrid perdeu a sua liderança, sendo substituído pelo Sevilla, que já venceu 3 jogos e empatou outro. Em terceiro lugar, apareceu o Real Madrid, com 2 vitórias e 2 empates. Já na Champions, os resultados não foram tão bons assim.
com exceção do Valência, que venceu o Chelsea por 1-0. Já o Barcelona ficou no 0 com o Borussia Dortmund. O Real Madrid levou uma goleada do PSG, que venceu por 3-0. E por fim, o Atlético de Madrid ficou no empate com a Juventus, terminando o jogo no 2-2. Essas foram as informações do futebol espanhol. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com emoção. Adiós, muchachos! Adiós, Lauren, muito obrigado, muchas gracias por sus informaciones de La Liga con Sevilla en la primera colocación. Sim, depois que ele despachou o Ganso. O Ganso saiu de lá. Ganso, Arana, depois que esse pessoal saiu fora, o Sevilla. Será que o Amiens tá bem lá na Liga? A gente vai saber daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar. O Sevilla não perdeu nenhum jogo na Liga, o Real não perdeu, o Atlético Bilbao também não perdeu. E o Osasuna, que tá na nona colocação, também não perdeu nenhum jogo até agora. Então... mas também empatou uma cacetada, né? Empatou uma cacetada. Não, empatou uma cacetada. Venceu um e empatou 3. É o time que mais empatou até agora no Campeonato Espanhol, junto com o Getafe. E um detalhe, a Laura citou os jogos da Champions League, né? Que a gente aproveita quando a pessoa já cita, já falei do Barcelona, já então fala, lógico. Já pula. Real Madrid atropelado. Não anotou a placa. Não deu pra... Eu acho que existe uma pessoa que eu acho que estava mais feliz do que qualquer outra dentro desse clássico mundial, desse clássico europeu. Sabe quem é? O Di Maria que fez os 2 gols? Não, senhor. Não, também deve ter ficado bem feliz, mas Keylor Navas. Aliás, Keylor Navas e essa pessoa que você fala tem a mesma coisa em comum, meu cara. É? Mas por quê? Vocês fazemos aniversário no mesmo dia. E eu também sou meia boca no gol também, que deu o Keylor Navas. Entendi. Mas é o único cara que consigo fazer aniversário no mesmo dia que o meu, então tá valendo. Mas voltando, o Real Madrid foi atropelado lá no Parque dos Príncipes. O Valência teve uma sorte divina, porque teve um pênalti o Chelsea aos 41 do segundo tempo. Eu não vou lembrar qual é o nome do jogador. O William pediu a bola pra bater, o cara, não, eu fiz a jogada do escanteio, eu vou bater. Mandou uma pancada no travessão no Stamford Bridge. Valência ganhou o jogo. O Atlético de Madrid, jogando no Wanda Metropolitano, conseguiu uma vitória emocionante, um empate com sabor de vitória contra o Juventus, porque estava com um revés de 2-0. Né? O Quadrado marcou um golaço. Para quem gosta de videogame, aperte o L1, né? L1 e quadrado. Isso. É caixa. E o Atlético conseguiu buscar o empate. O Cristiano quase que marcou uma pintura, limpando 4 jogadores no finalzinho. O Cristiano muito vaiado, porque, é lógico, foi ídolo em Madrid. E o último jogo foram os 3, como eu já tinha citado o Barcelona, já citei esses 3. O Atlético de Madrid, que teve a primeira derrota no espanhol, né? O Atlético de Madrid que era a melhor defesa do campeonato, né? Não tinha sido vazada. Tinha sido pouco no campeonato, tinha sofrido apenas 2 gols, agora sofre 4. A melhor defesa continua do Atlético Bilbao, juntamente com a do Sevilla. E o melhor ataque, o do Barcelona, juntamente com o do Villarreal, né? O Villarreal que logo na estreia marcou 4 gols, ainda continua assim com essa média alta de gols dentro do campeonato espanhol. Muito bem, este foi o campeonato espanhol, a La Liga, com todas as informações. Lembrando que estamos indo para a 5ª rodada do Campeonato Espanhol, então muitas coisas ainda serão modificadas nessa tabela. Por enquanto, o Sevilla ainda está na primeira colocação com 1 ponto à frente do Atlético de Madrid. Muito bem, e no seu encalço ali o Real Madrid, né, beirando ali também. Tem Sevilla e Real Madrid na próxima rodada, né? O jogo então, que pode valer a liderança. Já vai modificar alguma coisa na tabela aí, ou escancar essa diferença pro próprio Real Madrid, né? Deixar uma distância maior. Você abrir 5 pontos para um rival grande como o Real Madrid é sempre importante, né? O jogo é em Sevilha, né? Então o Real Madrid vai tentar buscar essa vitória e podemos ter um time que vai perder a sua invencibilidade, né? Porque ambas as equipes não perderam e o Sevilha só sofreu 1 gol até agora na competição. Muito bem, vamos agora viajar um pouquinho, mas vamos falar sobre a terra do Paris Saint-Germain, que teve essa vitória grandiosa. Terra do croissant, da champanhe. Isso, de muitas coisas. Torre Eiffel, Champs-Élysées. Muita coisa boa. Também, tem o escargot. Você gosta de escargot? Não. Você não encararia?
Um championzinho. Ah, o champignon é bom. Championzinho. Principalmente no estrogonofe. Ô, rapaz, é bom, hein? Eu gosto pra caramba. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para o boletim de Sérgio Vitor, ele que traz as informações do Campeonato Francês, a Ligue 1. Então vamos girar um pouquinho mais, vamos para a terra do croissant, vamos falar com o Sérgio Vitor e o que ele tem a dizer sobre os times que estão disputando, principalmente a UEFA Champions League, e também sobre a rodada do último final de semana. Então vamos lá, vamos ao boletim de Sérgio Vitor. Fala, ouvintes ligados na Rádio Poliesportiva. O campeonato francês retornou a todo vapor no último fim de semana. Após meses de novela, Neymar voltou a vestir a camisa do PSG no último sábado, dia 14. A estrela brasileira foi vaiada no início e durante a partida contra o Strasbourg. O atacante, porém, resolveu dentro das 4 linhas, após acertar uma meia bicicleta nos minutos finais, garantindo a vitória da equipe de Paris, que está na liderança isolada da competição nacional. No domingo, Mônaco e Olympique de Marseille protagonizaram um confronto de 7 gols. Mas será o Benedetto? Lembram dele? O atacante do Olympique, algoz do Palmeiras na Libertadores de 2018, fez mais uma vítima. O centroavante argentino marcou 2 vezes, contribuindo para a vitória da sua equipe por 4-3. Com o resultado, o time de Marseille compõe o G4, que também tem PSG, Rennes e Nantes. No próximo fim de semana, o campeonato francês terá seu primeiro grande clássico na temporada. O Lyon, que vive um momento instável na competição, vai receber o líder PSG. O Nantes visitará o Strasbourg, procurando não se distanciar dos primeiros colocados. Com o mesmo objetivo, Rennes receberá o Lille no próximo domingo. Esses foram os destaques de um dos campeonatos mais charmosos do mundo. Eu sou Sérgio Vitor, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, Sérgio Vitor, muito obrigado pelas informações. Merci. Com as informações do campeonato francês, em que o PSG lidera com 12 pontos, seguido pelo Rennes com 10 e o Nantes com 10 também. Mais abaixo, também com 10 pontos, por que não? O Olympique de Marseille, depois vem Lille, Nice, Angers, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Reims, Montpellier, o Brestois, o estádio Brestois, na 13ª colocação, o Nimes e o Saint-Étienne. Vamos ver quem mais aqui nós temos na tabela. O Amiens está na 16ª colocação, na 17ª o Metz, o Strasbourg, que tomou 1-0 do time do Paris Saint-Germain na última rodada, em que o Neymar, acho que foi o grande destaque dessa rodada, dá para se dizer que é o Neymar, ele que foi muito vaiado pela torcida do próprio time, acabou respondendo da melhor forma. É a forma com que todos os torcedores esperam que ele reaja, né? Ele falou que as mesmas pessoas que vão vaiar ele vão aplaudir ele. Ele deixou bem claro que queria sair. Inclusive ele deu uma ótima entrevista pro pessoal lá, o Rafael de Ângeles e a minha colega de faculdade, a Isabela Pagliari, que foi: eu queria sair, não saí, eu sou profissional, vou jogar, vou fazer os meus gols. A torcida, os ultras do Paris Saint-Germain não comemoraram um gol, e olha que foi um golaço aquele gol do Neymar, não comemoraram. Então a torcida quer fora o Neymar, vai o Neymar, mas se o Neymar se destacar na Champions... Se ele tiver uma sequência de 5 jogos fenomenais aí, já vai diminuir bem essa rejeição. Eu acredito que o foco do Neymar terá que ser a Champions League dessa temporada. Com certeza. Se ele conseguir uma boa Champions, sem lesão, porque também foi algo que ele falou que o que atrapalhou ele em Paris são as lesões. Talvez ele continue com esse desejo de ficar em Paris, a gente não sabe. Uma coisa também que... Eu acho que não, mas... a verdade no futebol não dura 24 horas, meu cara. E uma coisa que a própria imprensa francesa reclama do Neymar é que ele não quer aprender a falar francês. E isso pro francês é inadmissível. O francês carrega um lema que quando você vai perguntar na França, não, monsieur, só parler français, não parler inglês, não parler italiano, não parler português, é só parler français. E o Neymar não quer aprender a falar francês, cara. Até o técnico do Paris Saint-Germain, o alemão, o Schutter tá aprendendo a falar francês.
O Thiago Silva já sabe falar francês, o Marquinhos já sabe falar francês. Então, criou-se essa birra com o Neymar. Até quando ela vai durar, a gente não sabe, mas se ele jogar bem... Eu acho que vai durar só até o final dessa temporada, eu acho que nem o final da temporada, acho que até a próxima janela. Acho que na próxima janela já terão algumas investidas novamente do time do Barcelona, algum outro time do Real Madrid também que estava... Né, apareceu bastante, né, nesses últimos meses, algumas informações sobre uma possível ida do Neymar pra lá. Mas ele já decidiu onde ele quer jogar, cara. Ele já deixou bem claro que ele quer jogar no Barcelona. Isso é fato, e o Messi é um dos principais... É o dono do time. Ele compactua com isso, né? Ele quer muito a presença do Neymar nesse time. E ele disse em entrevista que o Barcelona não fez tudo o que podia ainda para ter o Neymar de volta. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá, as cartas estão na mesa. Então por isso que eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais no PSG e pode dar tem que ficar, isso aí tem que ficar porque é obrigação dele, mas logo vai cascar fora. Vamos aguardar. Os próximos futebol na veia, vamos dizer se quem tá certo, se é eu ou se é Gabriel Max. Aguardem. Vamos ver em breve. Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre Premier League, mais um campeonato da Europa, Premier League que tá sempre forte. Mas eu vou fazer o seguinte, antes da gente falar sobre a Premier League, vamos fazer um suspense? Vamos fazer uma pequena pausa para deixar a galera com água na boca? Você que manda, meu cara. Vamos então para um rápido intervalo, a gente já volta para mais um bloco do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Acompanhe. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Vamos agora falar sobre Premier League. Vamos ver quem entrará. Eu não sei, você sabe quem que vai trazer essas informações pra gente hoje, ô Ícaro? Faço a menor ideia. Você não sabe, cara? Eu sei que a produção falou aí que ia mandar o boletim, eu nem olhei. Eu também não vi não, mas vamos aguardar e vamos ouvir o boletim. E quem tá trazendo aí, que eu não sei, vamos ver. Vamos aguardar as novidades aí da Premier League e quem está trazendo as informações. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar. Sou eu, Alexandre Vieira, para trazer aqui as notícias da Premier League, que convenhamos. Desculpa meus companheiros, mas é o melhor campeonato do mundo, é ou não é? Bom, no sábado o Liverpool até saiu atrás no placar, mas com grande atuação de seu trio de ataque formado por Firmino, Salah e Mané, virou para 3-1 em cima do Newcastle. E olha só, o brasileiro Firmino deu um passe genial para o gol de Salah. Se tivesse o prêmio Puskás para assistência, esse passe ganharia fácil. E olha, o Manchester United venceu o Leicester por 1-0. Nas outras partidas, o Southampton venceu o Sheffield United fora de casa por 1-0, Brighton e Burnley empataram em 1-1 e com o show do jovem Abraham, o Chelsea ganhou o Wolverhampton por 5-2 fora de casa. E Son deu uma de Goku e comandou a vitória do Tottenham por 4-0 em cima do Crystal Palace. Já no domingo, o Bournemouth venceu o Everton por 3-1, Watford e Arsenal empataram em 2-2, enquanto Aston Villa e o West Ham ficaram no 0-0. Essas foram as notícias... O que foi, produção? Não falei todos os jogos? Sim, pô, falei. Ah, é? Então tá bom. Bom, o Manchester City, né, acabou sendo derrotado pelo Norwich fora de casa, 3-2, até que tentou. Tá, mas era isso, né? Pronto, felizes? Falei, e é nesse clima de velório e sem clubismo algum, encerramos por aqui. Eu sou Alexandre Vieira com as notícias da Premier League, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tchau, tchau. Mas tá engraçadinho esse Alexandre, hein?
Não, tá ganhando o motorrádio disparado. Isso, hein? Ó, semana passada foi a Laurenberger que ganhou o motorrádio. Agora quem tá ganhando é o Alexander. Ele já tinha ganhado no programa no PGM número 3. Agora tá recuperando o posto. Que beleza, viu? Ficou muito bom. E falando sobre essa última rodada, esse resultado surpreendente, né? Do Manchester City, que acabou perdendo pro Norwich de 3-0. Eu consegui acompanhar esse jogo. Eu não entendi por que o Manchester City levantou tanta bola na área, sendo que o Kun Agüero é baixo e o Gabriel Jesus é mais baixo ainda. Sinceramente, eu fiquei besta, porque, 3-1, tudo bem, tô jogando... Como diria Caetano Veloso, não, como você é burro, cara. Enfim. Minha Nossa Senhora, como... Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu. Esse narrador é quase parecido comigo, não sei o que, rapaz. Eu acho que tem alguma semelhança. Tem algumas. A gente berra muito, não tem pouco cabelo, mas enfim, segue o jogo. E o City perdeu, né, essa chance de colar no Liverpool, né? O Liverpool 100% de aproveitamento no campeonato inglês. Outro time que tropeçou feio, Max, foi o Arsenal, porque o Arsenal empatou com o Watford, só tinha 1 ponto. A gente falando, é um time que fez uma temporada bacana na temporada passada, essa temporada já tá capengando. E capengou justamente contra o Arsenal. Tava vencendo de 2-0 a equipe do Arsenal. O Watford conseguiu buscar o empate, e se o Arsenal tivesse vencido o jogo, o Arsenal estaria com 10 pontos, brigando com o City pela vice-liderança do campeonato inglês. Então, na Emery, sempre quando precisa, o time acaba caindo. Eu não sei porquê, não com o técnico, mas alguma coisa acontece com as equipes dele que não conseguem manter a mesma regularidade durante as partidas. É verdade. A gente comenta também sobre os jogos dos times ingleses pela UEFA Champions League e também pela UEFA Europa League. Tem zebra, hein? Que tem zebra por aí, então a gente deixa pra mais um pouquinho no final a gente falar um pouco mais sobre esses jogos que rolaram. Aliás, eu vou pedir pra produção, no próximo programa, a gente pegar aquela vinhetinha que tinha nos anos 80, do Fantástico, ver se autoriza, né? Se a direção autoriza. Aquela, deu zebra! Porque, olha, a zebra... Tá correndo solta por aí, né? A zebra foi um sorvete, a zebra, né? Foi na cidade do sorvete. Depois a gente explica. Então a gente explica já sobre isso. Vamos agora viajar um pouco mais, vamos para Portugal. Vamos falar com Edson Guimarães, que traz as informações da Liga NOS. Eu só aceito se o Famalicão estiver na liderança, senão eu vou embora, viu? Então eu acho que você pode ficar no seu devido lugar, por favor, não vá embora, até mesmo porque você não pode ir para muito longe. Se é que você me entende, você não pode ir para muito longe. Captei a referência, amado mestre. Muito obrigado, viu? Então vamos lá, vamos ao boletim de Edson Guimarães, que traz as informações do Campeonato Português, a terra de Cristiano Ronaldo. O gajo. O Campeonato Português já se prepara para a sua 6ª rodada e o Famalicão segue na ponta da tabela de classificação. No último sábado, dia 14, os famalicenses bateram Paços de Ferreira por 4-2, chegando à 4ª vitória em 5 partidas, além de um empate. Entretanto, a rodada começou um dia antes, com a partida entre Vitória de Setúbal e Braga, onde os donos da casa venceram por 1-0, conquistando sua primeira vitória na Primeira Liga. Além do líder, outras 4 equipes entraram em campo no sábado. O Benfica fez o dever de casa batendo o Gil Vicente por 2-0, e o Vitória de Guimarães goleou o Aves por 5-1. Já no domingo, um verdadeiro banquete de 5 partidas. O Belenenses venceu o Marítimo por 3-1 fora de casa. O Santa Clara bateu o Moreirense por 2-0. Jogando em casa, o Rio Ave foi goleado pelo Tondela por 4. O Porto conquistou uma importante vitória como visitante, batendo o Portimonense por 3-2. Fechando o dia, o único empate da rodada ficou por conta de Boa Vista e Sporting, que empataram em 1-1. O G4 da Liga NOS é formado por Famalicão, com 13 pontos, seguido de Benfica e Porto, ambos com 12 pontos, e o Boa Vista fecha o grupo com 9 pontos. O lanterninha é o Paços de Ferreira, com apenas 1 ponto na competição. Virando a chave, vamos falar de UEFA Champions League e Europa League. O Benfica, o único representante português na Champions, iniciou sua participação com uma derrota por 2-1 para o RB Leipzig da Alemanha, em pleno Estádio da Luz. Os gols da partida foram Timo Werner para os alemães e Seferovic descontou para as águias, com direito a pedido de silêncio para a torcida presente no estádio. Já na Europa League, os lusitanos fazem sua estreia nesta quinta-feira. O Sporting visita o PSV na Holanda. O Vitória de Guimarães vai à Bélgica enfrentar o Standard Liège. O Porto recebe o Young Boys da Suíça e o Braga visita o Wolverhampton da Inglaterra. Voltando a falar do Campeonato Português, vamos às partidas da 6ª rodada. Nesta sexta-feira, o Paços de Ferreira recebe o Aves. No sábado, 2 partidas: Belenenses Rio Ave, Moreirense e Benfica. Já no domingo, mais 4 jogos:
Gil Vicente e Boa Vista, Vitória de Setúbal e Portimonense, Tondela e Vitória de Guimarães, Porto e Santa Clara. Na segunda-feira ainda teremos 2 partidas, Braga e Marítimo, além de Sporting e Famalicão, proporcionando o confronto mais difícil para os famalicenses até então, diga-se de passagem. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações de Edson Guimarães, trazendo tudo para você sobre o Campeonato Português e que tem como líder ainda o Famalicão, portanto está tranquilo, está sentado no mesmo lugar ainda o Ícaro Dias, não precisou se mover. Não, eu quero o Famalicão campeão, pô. Depois de 25 anos. Pra rimar, inclusive. É, exatamente. E não sofreu nenhuma derrota no Campeonato Português, assim como o Boa Vista também, que tá na 4ª colocação. Com 9 pontos, também não foi derrotado ainda no Campeonato Português. Boa Vista, o time... não vou fazer essa piada, não. Pode continuar, continua aí. Eu quero ver a próxima rodada, Max, que temos o duelo dos Lanternas, né? Ai. Passos de Ferreira encarando o Aves. Se o Aves vencer, ele já dá uma bela respirada, né? Já voa um pouco mais. Exatamente. Vai criar vai ter voos maiores dentro do campeonato. Alçará. Você escapou da Boa Vista, vai estar do Aves no... Eu não consigo me controlar. E se o Passos de Ferreira conseguir a sua primeira, que será a primeira vitória na competição, aí, mesmo assim, ficará na lanterna por critérios de desempate. Muito bem. Vai ficar na lanterna não, ficará na zona do descenso. Zona de rebaixamento, muito bem. Então temos ainda o Famalicão, Benfica, Porto e Boa Vista ali nessas 4 primeiras colocações. Depois vinha o Sporting, o Tondela, Santa Clara, Rio Ave, Moreirense, Vitória, Sporting Clube, o Vitória de Setúbal, Belenenses, Gil Vicente. Deixa eu ver quem mais aqui. Depois do Gil Vicente temos o Portimonense, Marítimo, Braga, Aves e Passos de Ferreira, que encerra aí a classificação do Campeonato Português. Vamos agora falar sobre o Campeonato Português? Pois não, pode detalhar. Pífia campanha do Braga no começo do campeonato. Tá mal demais, hein, rapaz? O Braga tá muito mal na 16ª colocação com 4 pontos. Tem alguns brasileiros por lá no Braga, né? E o Braga já chegou a disputar a Champions League, Europa League, então um time muito tradicional dentro do cenário português. E como o próprio Edson falou, o grande jogo da próxima segunda-feira, que é Famalicão encarando a equipe de Sporting. Então vai ser o grande teste do Famalicão. Se o Famalicão perder, eu continuo, tá, gente? Só pra vocês não ficarem tristes se eu me ausentar. Vamos torcer para o Famalicão. Não queremos ser tão tendenciosos, mas a gente torce pelos times que não tem tanta expressão para que ganhem, né? Como um Leicester na Inglaterra, né? Claro, eu torci pro Leicester ser campeão da Premier League. Eu não posso negar isso. Foi um feito histórico, né? Agora, quando vai acontecer isso Porque de novo? Só Chelsea, Liverpool e Manchester, né? Não dá, né? O Liverpool não conta, que o Liverpool faz 20 anos que não ganha negócio também, viu? Conta porque é grande, né? A gente conta, né? Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United. O Manchester City até não, né? Nem o tanto, Tottenham, por não ser de tantas temporadas assim, né? Mas tem vindo bem. O Tottenham, que é um time muito grande, mas não faz anos que também não conquista um título. Mas quando você vê um time por fora, que ninguém tá dando nada... É sempre bom, E vamos deixar chegar... Não pode deixar não. Se cochilar o cachimbo cai, e muitas vezes acontece do time que foi desacreditado chegar lá na frente e conquistar o título, né? Exatamente. Muito bem, vamos agora partir para mais um campeonato. Vamos falar sobre o campeonato italiano, a Série A. Tim. Saúde. Sabia que ia vir essa piadinha. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Não sou só eu que não me controlo com essas piadinhas horrorosas. Levantou, a gente corta. Né? Não tem jeito. A gente levanta... enfim, vamos lá. Vamos agora então com Kaique Ribeiro. Ele que traz sempre as informações também da terra do macarrão, né? Uma boa lasanha, aí a gente se delicia, né? Com massa. É difícil ter alguém que não goste de comer massa. Eu já conheço algumas pessoas, mas assim, não tantas, né? Não, macarrão é muito bom. Os doces italianos. Pizza. Nápoles, que é a terra do sorvete. Meu Deus. Canoli, quem nunca comeu um canoli da Javari não sabe o que tá perdendo. Eu ainda não comi esse bendito desse canoli. Fui lá fazer jogo na Javari e não tinha no dia. Meu Deus. Cara, tem um lugar na frente da Javari que vende na Javari Park, que vende o canoli do Santo Antônio. Mas começou nesse ano, por isso que eu já tô falando. Então tá bom, então não ia ter mesmo, eu ia me lascar de qualquer forma. Eu perdi um festival de canoli semana passada, rapaz. Nossa, eu fiquei tão triste. Enfim, vamos agora com o boletim do Kaique Ribeiro, que fala sobre a Série A
e também sobre os clubes italianos nessa UEFA Champions League, e a gente vai detalhar ao final do nosso último bloco. A gente vai trazer todas essas informações sobre UEFA Champions League e UEFA Europa League. Lembrando que os jogos da UEFA Europa League já ocorreram nesta quinta-feira. Então, teremos atualização dos placares para você da Rádio Poliesportiva no nosso programa No Futebol na Veia. Então, ouça agora Kaique Ribeiro. A terceira rodada do campeonato italiano foi marcada por viradas, placares elásticos e troca de posições em episódios lamentáveis. No sábado, Fiorentina e Juventus abriram a rodada em Firenze, porém, o jogo não saiu do zero do placar. Em uma partida marcada pela pouca criatividade de ambas equipes, o clube bianconeri foi muito criticado, sobretudo o técnico Maurizio Sarri. Ainda no sábado, o Napoli estreou na competição diante da sua torcida e bateu a Sampdoria com 2 gols de Mertens. Porém, o destaque do dia ficou para a vitória da Internazionale por 1-0 sobre a Udinese, com gol de Sensi, que vem sendo cara da equipe nerazzurri neste início de temporada. Ancora Godin, palla dentro a cercare Sensi! Che gol di Sensi! Che rimorchio di Sensi! Da prima punta vera! Lui che un gigante non è! No domingo, grandes viradas movimentaram os jogos das 10 horas da manhã no horário de Brasília. O Cagliari venceu a primeira no campeonato ao bater o Parma fora de casa por 3-1. Já a Spal saiu perdendo em Ferrara, mas buscou a virada e derrotou o time da capital por 2-1. Em Brescia, os donos da casa saíram com 3-1 no intervalo, mas o Bolonha foi buscar a inacreditável virada e venceu por 4-3. Ainda no domingo, a Atalanta venceu o Genoa fora de casa por 2-1, com um golaço de Zapata nos acréscimos. A Roma venceu o Sassuolo por 4-2, com destaque para o primeiro gol de Mkhitaryan pelo clube, além dos 2 gols da equipe nero-verde marcados por ele, Domenico Berardi, artilheiro da Série A Team. Já o Milan foi a Verona e venceu os donos da casa por 1-0, com gol de Piatek, que desencantou na temporada. Porém, mais uma vez nessa competição teremos que falar sobre racismo. Desta vez, a torcida do Verona protagonizou esta cena lamentável com insultos ao volante rossoneiro Kessié. Enfim, na segunda-feira, o Torino foi surpreendido em casa e foi derrotado pelo Lecce por 2-1, com destaque para o gol do brasileiro Diego Farias. A Internazionale lidera o campeonato com 9 pontos, seguida de Bolonha e Juventus com 7. O Napoli fecha o G4 com 6 pontos. Milan, Roma e Lazio se encontram em 7º, 8º e 9º, respectivamente, e a Sampdoria amarga a lanterna da competição sem ter pontuado. Na Champions League, que teve início da sua fase de grupos, a Internazionale decepcionou sua torcida ao empatar com o modesto Slavia Praga em 1-1. Já o Napoli recebeu o atual campeão Liverpool e venceu por 2-0, colocando água no chope dos ex-campeões. Já a Atalanta teve a sua estreia frustrada na Croácia, onde foi goleada pelo Dinamo de Zagreb por 4-0. E a Juventus decepcionou ao abrir 2-0, mas cedeu o empate fora de casa diante do Atlético de Madrid. Sobre temas extra-campo, o brasileiro Lucas Paquetá, por supostas indiretas nas redes sociais ao técnico colchoneiro Marco Giampaoli. O treinador recentemente afirmou que o jogador deveria ser menos brasileiro em campo, se referindo a firulas que Paquetá faça. O técnico Antônio Conte criticou a declaração de Maurizio Sarri, afirmando que jogar no calor afetou o rendimento da equipe contra a Fiorentina. O comandante nerazzurri, um time com este poder econômico, tem que jogar mais bola. Enfim, essas são as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Rapaz, mas é uma trocação de soco, hein? Bem, esse boletim italiano vai render muita coisa, né? Vamos começar por essa declaração do Conte. O Conte foi treinador da Juventus, foi ele que começou essa caminhada da Juventus, sempre está conquistando o título de campeonato italiano, e tinha uma ideia de voltar para a Juventus. Só que a Juventus preferiu o Maurizio Sarri, que não está realizando um bom trabalho lá e tem sido questionado, muito questionado. Já tinha sido questionado no Chelsea e está sendo mais questionado ainda agora no comando da Juventus. Não precisava o Conte ter falado o que falou, mas enfim, o pessoal gosta dessa pimenta, né, a gente pode dizer, dentro do futebol italiano. E que história é essa de punição por publicação na rede social? Aí eu acho que é o Giampaolo, não é um treinador de time pequeno que foi treinar o Milan, não tem a noção do que é o Milan. Conversando com o Kaique Ribeiro quando ele gravou esse boletim, eu falei, se fosse com o Gattuso, eu duvido que isso ia acontecer, porque é um cara que... Querendo ou não, ele está sendo
aplicando um pouco de xenofobia, né? Ele foi xenofóbico com o Lucas Paquetá, porque ele deveria ser menos brasileiro em campo. Não, o que ele quis dizer... eu entendi sobre a firula, sobre o drible, por ser mais objetivo... Mas eu acho que existem maneiras e maneiras de se falar. Sim, também a gente não sabe como que foi a tradução também, né? Porque às vezes fala-se uma coisa na Itália e aqui quando a gente vai traduzir se torna outra coisa, né? Então verdade. tem que pegar o contexto da entrevista desde o início, pra gente não fazer nenhum pré-julgamento. Mas se fosse... mas eu vou falar uma coisa pra você. Se foi nesse tom que estamos imaginando aqui, realmente aí azeda o caldo pro treinador. Azedou o molho do macarrão. Porque se o Lucas Paquetá também falou alguma coisa, é porque foi provocado, né, no caso. E pegar também, mais uma vez sobre o Milan, depois de muito tempo o Piatek voltou no marca-gols, Piatek que é a grande esperança do time rossoneiro, e mais uma vez o racismo, cara. Todo programa sim, programa não, volta essa programa coisa. Sim, outro também, inclusive, né? A torcida do Verona, que ficou durante muitos anos na segunda divisão do campeonato italiano, voltou recentemente, voltou até como Hellas Verona, agora mudou o nome para Verona, protagonizando uma cena pífia, que é um volante do Milan, volante que já teve passagem por outra equipe do futebol italiano, né, a Atalanta. Desnecessário essa parte de racismo com um jogador tão importante. E o campeonato, né, a equipe da Inter liderando a competição, não perdeu nenhum jogo até agora, busca manter essa idade, né? 3 vitórias consecutivas, saldo de 7 gols positivos e apenas um sofrido. E no próximo jogo temos o Derby della Madonnina, no sábado dia 21, Milan e Inter. Vamos ver se a Inter mantém esse 100% e se o Milan encosta, né? Porque se o Milan vencer, ele já deixa o campeonato completamente embolado de novo. A Inter que nessa semana na Champions League tropeçou feio no Giuseppe Meazza, empatando o jogo no finalzinho. Agora esqueci, mas está no mesmo grupo que o Barcelona. E só para tirar uma dúvida, assim, o jogo é Inter e Milan, certo? Isso. Então o jogo... do Giuseppe Meazza. Não é no San Siro, não, né? Não. Ah, meu Deus. Giuseppe Meazza jogou nas duas equipes. Porém, teve um destaque maior na equipe Nero Azzurri. Então, eles têm essa política de quando é jogo da Inter, Giuseppe Meazza. Da Inter, quando é jogo Giuseppe do Milan, Meazza. San Siro. Tem a divisão o setor norte é da Inter. A Inter que tem o símbolo da cobra, né? Que é um dos símbolos da equipe da Inter. E do lado do Milan, o diabo, né? O demônio lá, o rossoneiro, enfim, que tem todos os cânticos. É, pra mim, o maior clássico do futebol italiano, assim, pela rivalidade, pelas paixões da torcida. A gente, claro, com toda certeza. A gente não pode descartar Roma e Lazio, mas nem claro que não. Roma e Lazio já tem um cenário mais politizado da coisa. A Lazio que é aquela coisa do fascismo. Milan e Inter é aquela coisa mais visceral mesmo, né? De torcida, de cânticos, Sim, de grandes jogos, de grandes espetáculos. Vamos ver aí como que vai se portar essas duas equipes no próximo sábado, o grande jogo da rodada. Pois bem, vamos agora falar ainda sobre o futebol na Europa. Vamos agora falar sobre a Turquia. Vamos para a Super League, né? Para o campeonato turco. Vamos ao boletim do nosso repórter, o Renan Silva da Super League. Então fique ligado, a gente comenta também daqui a pouquinho. A quarta rodada da Super League teve início na última sexta-feira, com a vitória do Galatasaray por 1-0 sobre o Kasimpasa no estádio Turk Telecom, com o artilheiro colombiano Falcão Garcia marcando pela primeira vez diante de sua nova torcida. Já o craque português Ricardo Quaresma teve uma atuação apagada. No sábado, o Besiktas foi derrotado por 3-2 para o Gaziantepspor, fora de casa. Na segunda-feira, o Fenerbahçe visitou o Alanyaspor, sendo derrotado por 3-1 neste pela quinta rodada. O Fenerbahçe recebe o Ankara Gucci no estádio Ülker. No domingo, o atual bicampeão Galatasaray visita o Yeni Malatyaspor. E na segunda-feira, o Besiktas recebe o Başakşehir no Vodafone Park. Por falar em Başakşehir,
O craque brasileiro Robinho não foi relacionado e sequer viajou com a equipe para a estreia na Liga Europa nesta quinta-feira, diante da Roma, no Estádio Olímpico. O clube temia a detenção do jogador, que foi condenado pela justiça italiana em virtude de um suposto estupro coletivo, na época em que ainda defendia o Milan. Estas são as informações do futebol da Turquia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Rapaz, quase que negócio então, fecha o cerco pro Robinho, é isso mesmo? Ainda bem que ele tem bons advogados que o assessoraram pra... Não vai não. Tudo bem, tipo, já alguns casos sobre esse assunto já foi declarada a inocência do Robinho, mas a justiça italiana no processo não terminou. Dependendo do processo, você pode deixar a pessoa lá no xadrez. Então o Robinho, por uma decisão correta, optou não viajar com a equipe lá para Roma. E o destaque também é o primeiro gol, né, do Falcão Garcia com a camisa do Galatasaray também. Fato muito importante aí pro desempenho do jogador turco. E o Besiktas mal pra caramba no começo do turco, na 13ª colocação. Besiktas, complicada a situação do time do Besiktas. O Alanyaspor ainda tá na primeira colocação com 12 pontos, né? O Rizespor na segunda com 4 pontos já abaixo do primeiro colocado. O Fenerbahçe vem depois na terceira com 7 pontos. Ainda com 7 tem mais alguns times até a 6ª colocação, times com 7 pontos. Então temos o Denizlispor na 4ª com 7, Galatasaray e Gaziantep com 7. Todos esses times com 7 pontos. Depois vem mais 3 times com meia dúzia, o Yeni Malatyaspor com 6, o Trabzonspor com 6 também, e o Konyaspor fechando na 9ª colocação com 6 pontos. Então, início de campeonato, muitos jogos movimentados, né, no campeonato turco. Histórias que já podemos dizer que vão ficar guardadas para o resto da vida, como a história daquele jogador que teve todo aquele rolo, né, no campeonato turco, que ele... Esqueceram ele na concentração. Ah, sim, aquele jogador que esqueceram na concentração, que ele tentou entrar no estádio, não deixaram ele entrar, e quando ele entrou em campo, quebrou a boca, tá 6 meses fora. 6 meses não, quase um ano fora, dependendo da lesão. Tem que tomar um banho de sal grosso aí pra tirar essa... Nhaca. Ah, meu Deus do céu, tá louco, viu? Bom, enfim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma pequena pausa, e na volta a gente fala sobre o UEFA Champions League, o UEFA Europa League, o tão sonhado bloco por todos. A gente estava aguardando o melhor para o final, né? Se você ainda está aguardando para saber como é que seu time jogou, como que aconteceu, o que está rolando, então aguarda mais um pouquinho aí, é rapidinho, a gente já volta e traz as informações para você. Então, na Rádio Poliesportiva, no programa Futebol na Veia, você acompanha tudo e um pouco mais sobre Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, enfim, tudo que você acompanha mundo afora está aqui no Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva. Então aguarde, a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta, vamos falar sobre tão esperada UEFA Champions League. Tava todo mundo esperando para falar sobre a fase de grupos da UEFA Champions League, que começou a todo vapor, Ícaro Dias. Podemos falar sobre os resultados aqui, já tem resultados surpreendentes, hein? Vamos começar pelo grupo A, né, Max? O grupo A, que o PSG venceu a equipe do Real Madrid por 3-0 com uma ótima atuação de Di Maria, lembrando que o Neymar só pode jogar a partir da 4ª rodada, ele que tomou a suspensão por fazer atos obscenos naquela eliminação do PSG perante o Manchester United. Outro jogo do grupo, o Clube Brugge empatou sem gols, né, contra a equipe do Galatasaray. Então o Clube Brugge está na 2ª colocação e o Galatasaray está em terceiro. No grupo B, o Bayern de Munique venceu a Estrela Vermelha por 3-0. Tudo normal, acho que até pouco, né, pro time do Bayern, né? Venceu a Estrela Vermelha por 3-0. Com a tristeza de Dejan Petkovic,
torcedor do Estrela Vermelha. Os gols foram marcados por Coman, Lewandowski e Thomas Müller no final, numa jogadaça ensaiada, numa cobrança de falta em que o brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara, joga demais. Ele bateu a falta, jogou por cima, né, enganando todo mundo. Ele só deu uma levantadinha pro Thomas Müller chegar por trás da barreira e fazer um belo gol, fechando o placar em 3-0 contra o Estrela Vermelha. O Tottenham empatou com o Olympiacos em 2-2. Só voltar numa situação aqui do jogo entre Bayern de Munique e Estrela Vermelha. Sobre as estatísticas, foram 34 chutes do Bayern de Munique contra apenas 7 do Estrela Vermelha. 11 desses chutes do Bayern foram a gol. Do Estrela Vermelha, nenhum. Mas é efetividade igual. Se a gente for pegar, por exemplo, ontem o Corinthians jogou contra a equipe do Independente do Suco, Independente Del Valle. O Independente Del Valle deu 7 chutes, os 2 que foi no gol entrou. O Corinthians deu 14 chutes no gol e tipo... Isso no FIFA se chama handicap. O time tenta, não consegue, nada, aí o time tem 2 chances, 2-0 pros caras. É tipo o jogo do FIFA, velho. Que coisa, hein? Que fase. E agora o duro vai ser pra reverter lá, hein? Enfim, vamos voltar ao UEFA Champions League. Segue o jogo. O Dinamo... Não, fala isso não. Isso aí é outro programa da Globo. Tá. Que beleza. No grupo C, o Dinamo de Zagreb atropelou a Atalanta 4-0, mano. Esse sim foi uma surpresa, porque ninguém imaginava o time croata jogando tão bem contra a equipe da Atalanta. E o Manchester City venceu com tranquilidade a equipe. Se recuperou da derrota, né, no campeonato inglês. Isso, aí conseguiu enfiar 3-0 no Shakhtar Donetsk. O grupo D, o Lokomotiv Moscou venceu a equipe do Bayer Leverkusen por 2-1. E o Atlético de Madrid empatou com a Juventus em 2-2 jogando no Wanda Metropolitano, né? Foi um dos jogaços nessa primeira fase da Champions League. No grupo E, o Red Bull Salzburg, que é o time da Áustria... Rapaz, que chapuletada, hein? Fez 6-2 no Genk. Então, já mostrando o seu cartão de visita na competição europeia. E o Napoli num jogo muito acirrado, jogando lá no estádio São Paulo, em Napoli. Até os 80 minutos do segundo tempo tava... seria, na verdade, 35 do segundo tempo. Agora sim. Tava 0-0. Daí conseguiu marcar um belo gol a equipe do Napoli. E no contra-ataque acabou fechando o jogo. 2 gols do Mertens. Então, acho que foi 2 gols do Mertens, se não me falha a memória. Isso mesmo. Garantindo aí a primeira vitória do time do Napoli. E desde a temporada 94-95, quando o Milan conquistou a UEFA Champions League, o campeão não perdia no jogo de estreia. Que coisa, hein? Rapaz. Que fase para a equipe do Jürgen Klopp. No grupo F, o Slavia Praga arrancou um empate em Milão em 1-1 com a Inter. A Inter que deixa de somar 2 pontos nesse grupo que é considerado o grupo da morte. E jogando lá em Dortmund, o Barcelona empatou com o Borussia Dortmund, porque não foi o Borussia Dortmund que empatou com o Barcelona. O Borussia Dortmund teve um volume de jogo muito maior. E o grupo F está completamente embolado. Já o grupo G, o Leipzig, outro time da franquia da Red Bull, venceu o Benfica por 2-1 no Estádio da Luz. E o Zenit empatou com o Lyon jogando na França em 1-1. Grupo H, esse grupo H tá sensacional, Max, que tem 3 equipes muito fortes e uma que corre por fora. O Ajax venceu por 3-0 a equipe do Lille, com direito a um tapinha carinhoso no rosto do David Neres. Nossa, foi um senhor tabefe na cara do David Neres, fez até que ele acordasse, né? Que ele tem aquele olhar meio... É tipo do Knockdown, quando o cara tá... Tipo, cai no chão, dá o tapão, acorda. Nossa senhora, bicho, foi um senhor tapa, viu? E o Valência conseguiu uma vitória importantíssima jogando no Stamford Bridge contra a equipe do Chelsea, 1-0. O Chelsea perdeu um pênalti, né, aos 40 do segundo tempo. E com isso o Valência lidera o grupo
ao lado do Ajax. Esses são os jogos da UEFA Champions League, lembrando que a maior zebra da rodada foi a vitória do Napoli em cima da equipe do Liverpool. E detalhe, o Carlo Ancelotti não vibrou em nenhum dos gols. Tipo, o treinador sempre vibra, né? Tipo, o Ancelotti que conquistou 2 vezes a Europa dirigindo Milan, conquistou também com o Real Madrid. E dessa vez eu achei estranho esse comportamento do Ancelotti de não vibrar após os gols da equipe do Napoli. O que será que tá acontecendo aí, hein? Que é estranho, no mínimo estranho. Mas o grande jogo já nessa primeira rodada, né, da fase de grupos, muitos resultados surpreendentes. Para mim foi surpreendente o Valência vencer em plena casa do Chelsea, né, jogando no Stamford Bridge, e acabou sendo superado pelo time do Valência. O time do Valência que vem construindo times cada vez melhores, vem construindo competitivos, né? Tá bem competitivo. O Valência que chegou no final dos anos 90, início dos anos 2000, chegou a 2 finais de Champions League, uma perdendo para a equipe do Real Madrid por 3-0 em Paris, outra perdendo nos pênaltis no San Siro contra a equipe do Bayern de Munique. Chegou até a conquistar uma Liga Europa com o comando do Rafa Benítez, que hoje em dia é muito criticado, mas é ídolo lá em Valência. Então a equipe do Valência voltando a ter um prestígio internacional. Muito bem, agora falamos sobre o UEFA Champions League, falamos sobre essa primeira rodada, e vamos falar também na UEFA Europa League, que também a UEFA League que tá começando também, né, tendo as suas primeiras rodadas, que aliás é a primeira de 6, né? Tivemos 24 jogos nesta quinta-feira. Quer mais um pouquinho? Eu não garanto que eu vi os 24 atualmente da Rádio Poliesportiva. Mas vamos lá, a gente vai passar todos os resultados para você. Então vamos começar aqui, vamos falar sobre as partidas desta quinta-feira. O Wolfsburg, representante da Alemanha, enfrentou o Alexandria e venceu por 3-1. Então placar de 3-1 pro time alemão. O espanhol empatou com Ferencváros, empatou em 1-1. Time húngaro, se eu não me engano. Isso, se eu não me engano é isso mesmo. O Rangers venceu por 1-0 a equipe do Feyenoord. Jogou esse grupo pra mim é o grupo da morte, com o Rangers, o Young Boys, o Feyenoord e o Porto. Lembrando que o Rangers ele veio da Europa League. Da fase classificatória. Isso. Acabou eliminando o time lá da Dinamarca do meu parceiro Paulinho. Então é um time que vem muito forte para essa temporada. E na sequência, falando sobre ainda os times desse mesmo grupo, o Porto venceu o Young Boys por 2-1 também nesta tarde de quinta-feira. Slovan Bratislava venceu por 4-2 o time do Benfica, time da Turquia, né? Então vencido por 4-2 jogando fora de casa. Venceu o Braga, né? Isso, exatamente. O Borussia Você falou Bratislava e Braga, daí eu... Não, é Bratislava. Não, sim, o Slovan Bratislava... tá aqui, tem o Slovan Bratislava e o Braga no mesmo grupo. Isso, já me confundi, desculpa. O Slovan Bratislava, o Braga ainda a gente vai falar um pouquinho depois. O Borussia Mönchengladbach foi vencido pelo Wolfsberg, que também é da Alemanha, por 4-0, jogando em casa. O Borussia Mönchengladbach acabou perdendo essa partida. E na outra partida também, o Partizan empatou em 2-2 com AZ Alkmaar. A Roma venceu o Istambul por 4-0, mais um representante da Turquia sofrendo maus bocados. O Gent enfrentou o Saint Etienne e ganhou por 3-2 jogando em casa. O Manchester United estreou com vitória em cima do Astana, placar modesto, 1-0 apenas. O Wolfsburg, o Wolverhampton, ele foi superado pelo Braga. Agora sim o Braga venceu 1-0 o time português nesta rodada, essa primeira rodada da UEFA Europa League. O Braga que a gente citou que estava muito mal no campeonato português, já liberando a zona de rebaixamento, mas começando com o pé direito na Europa League. Isso mesmo. E fechando, né, a última partida desta tarde de quinta-feira, o Ludogorets Razgrad venceu o CSKA, sabe por quanto, Ícaro Dias? 5-1. 5-1, meu querido. Que, olha... E o CSKA que foi campeão da Europa League quando era a Copa UEFA em temporada 2004-2005, jogando contra o Sporting, né? O time que tinha Wagner Love, Daniel Carvalho, Arquim Teve gol de brasileiro, viu?
porque acho que em nenhum outro lugar do mundo tem um Wanderson. Tem Wanderson por aí? Esse time do Com W? Não, esse time do Ludogorets tinha o jogador que jogou no Santos, o Cicinho. Que lateral direito, com passagem que era pela da Ponte Preta. Da Ponte Preta, isso mesmo. Então essa foi, esses foram os resultados da UEFA Europa League e vamos aos poucos passando para vocês também sobre a classificação. Classificação, tá vamos na lá? pedra Tá aqui. na pedra aí? Tá Então na vamos pedra. lá. Então já aproveita e pode falar. Como que estamos por aí? Sevilha liderando o grupo A, ao lado do Durderlang. O Apoel está na terceira colocação e o Quarebarg é o lanterna do grupo. No grupo B, o Copenhague lidera com 3 pontos, seguido pelo Dinamo de Kiev. Em terceiro, o FC Lugano. E na última colocação, o Malmo da Suécia. No grupo C, o Basel lidera com 3 pontos, seguido pelo Getafe, também com 3. O Krasnodar é o lanterna com nenhum ponto, junto com o Trabzonspor, ambos da Turquia, também com nenhum ponto. Então os turcos do grupo C já começando aí com o pé esquerdo. No grupo D, o PSV Eindhoven lidera, seguido pelo Lech. Em terceiro está o Sporting e em quarto está o Rosenborg da Noruega. No grupo E, o Clube Cruz lidera o grupo, seguido pelo Celtic, Rennes e a Lazio, lanterna do grupo com nenhum ponto. Grupo F, o Arsenal lidera, seguido pelo Standard Liège. Em sequência, vem o Vitória de Setúbal e, por último, o Eintracht Frankfurt. Grupo G, o Porto lidera com 3 pontos, seguido pelo Rangers, treinado pelo Steven Gerrard. Em terceiro, o Young Boys e, por último, o Feyenoord. Grupo H, o Ludogorets lidera, seguido pelo Fenerbahçe. Em terceiro, o Espanhol e na lanterna do grupo, o CSKA Moscou. Grupo I, o Wolfsburg lidera, seguido pelo Genk. Na terceira colocação, o Saint-Étienne. E o lanterninha é o Alexandria. Grupo J, o Wolfsberg lidera, seguido pela Roma. Na terceira colocação, o Borussia Mönchengladbach. E na lanterninha, o Istambul. Grupo K, Slovan Bratislava lidera, seguido pelo Braga. Na terceira colocação, o Wolverhampton. E o lanterninha do grupo é o Besiktas. E fechando o grupo L, o Manchester United lidera, seguido pelo AZ Alkmaar. Na segunda colocação, em terceiro, o Partizan. E fechando o grupo L com o Astana. Que fase dos times turcos, hein, Gabriel Marques? Que fase. E faltaram alguns resultados que eu vou passar agora pra você, pra ficar ligado. Tem mais jogo ainda? Tem mais jogo Meu ainda. Deus. Não foi tudo. Ainda faltam alguns ainda pra Você só deu poder... um spoiler? Foi só a primeira parte. Vamos pra segunda agora. A gente teve outros jogos também que aconteceram nesta quinta-feira, em que o Standard de Liège acabou vencendo por 2-0 a Vitória de Guimarães. O Rennes empatou em 1-1 com o Celtic jogando em casa, o time francês jogando em casa. O time do Sevilha venceu por 3-0 fora de casa o Karabag Agdam. Mais um resultado aí dessa primeira rodada da UEFA Europa League. O PSV Eindhoven venceu o Sporting de Portugal por 3-2. Foi 3-2 nessa partida. Então, muito movimentado esse jogo, com muitos gols, 5 gols nessa partida. O Lask Linz venceu por 1-0 o Rosenborg. O Getafe ele conseguiu vencer em casa o Trabzonspor, né, perdendo mais um time turco aí nessa rodada. O Copenhagen venceu o FC Lugano por 1-0. O Eintracht Frankfurt, acho que foi o jogo mais... eu acho que foi até uma surpresa essa derrota do time do Eintracht Frankfurt, jogando em casa, perdendo para o time do Arsenal por 3-0. E o Dinamo de Kiev superou o Malmo, o time sueco, né, por 1-0. O Cluj venceu o time da Lazio, também resultado surpreendente. Venceu por 2-1, jogando em casa o Cluj, né? E o Basel venceu o Krasnodar por 5-0, meu querido. Foi 5-0 o jogo. E o Apoel, mais um jogo movimentado, 7 gols nessa partida. O Apoel perdeu em casa por 4-3 para o Dudelange. Agora sim fechados os jogos dessa primeira rodada. Dudelange que está no grupo A. E lidera o grupo. Você citando o Cluj vencendo a Lazio, realmente é uma grande zebra.
E o Arsenal vencendo o Eintracht Frankfurt, eu não digo que é uma zebra, porque... assim, por conta de tamanho de sim. clube, não é uma surpresa. Por jogar na Alemanha. Isso. Mas eu acho que assim, é uma surpresa pela última temporada apresentada do Eintracht Frankfurt, que foi bem. Né? Tem jogadores como o Dani da Costa, que vem jogando, né, na ala direita, vem tendo bastante... ganhando bastante notoriedade no campeonato. Tem o atacante, se eu não me engano, o Rebic, que tem feito muitos gols também, tem sido destaque na Bundesliga nesses últimos jogos, nas últimas partidas. Chama atenção esse resultado de ter sido 3-0 e na casa do Eintracht Frankfurt. Mas vamos pegar por um outro lado, eu vou te contrapor nesse ponto. Pois não, vamos Estamos lá. com o Nair Emery, que é um especialista em jogando Liga Europa. E para muitos, o Arsenal chegou na final da última Europa League contra o Chelsea em Baku. Isso é verdade. Então, você não tá batendo em bêbado, você tá pegando do outro lado uma equipe muito cascuda. É um jogo muito eletrizante, porque foi 3-2, né? 3-0, melhor dizendo. 3-0. Aqui a gente começa a olhar aqui a tabela, daí aparece um 2. 3-2 foi o PSV Eindhoven contra o Sporting. Ah, sim. Mas tá um campeonato, por enquanto a gente, pela primeira rodada, não tem muito a se desenhar, mas as goleadas acabam atrapalhando quando você tá numa competição que primeiro você tem que se classificar e o saldo é fundamental. Por exemplo, o time do CSKA que tomou 5-1 já começa a se complicar, né? Fica um pouco mais difícil já a sua situação. E também tem o time do Krasnodar, né? Que tomou 5-0 do Basel, então tem muitas dificuldades por conta disso, né? E depois, quando chegar na outra fase, que é a fase de 16 avos, a coisa começa a complicar um pouquinho, porque o terceiro colocado de cada chave da Champions League vai para a Europa League. Então você pode pegar, sei lá, o grupo que tem a Inter, o Barcelona e o Borussia Dortmund, um desses três pode jogar a Liga Europa, já é um adversário mais complicado. No grupo que tá o Valência, o Ajax e o Chelsea, um desses três vai jogar essa competição. O grupo que tá o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, ainda tem o Galatasaray, que pode completar essa Europa League. Então já foi difícil esses times se classificarem. Agora imagina você já entrar na competição já tomando uma goleada. Fica muito difícil para você. Fica difícil, né? Porque às vezes a gente fala, a UEFA Champions League é o torneio mais charmoso do mundo, concordo. Mas eu acho a Europa League muito mais difícil para quem tá vindo de baixo, começando desde os playoffs até chegar à grande decisão. Igual, o Chelsea no ano passado conseguiu isso, mas o Chelsea tem um poderio aquisitivo muito grande, mas outras equipes também não possuem tanta sorte assim. Lembrando que os dois últimos campeões da Europa League foram equipes inglesas com muita tradição, Manchester United e a equipe do Chelsea. Muito bem. E assim a gente encerra o nosso programa. Vamos deixar os nossos agradecimentos a todos vocês que acompanham o nosso programa. Nós que estamos na nossa 5ª edição, pedir para você mais uma vez, acompanhe no nosso YouTube Poliesportivo Online. Procure lá no YouTube e siga, né, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, que é muito importante, né? E acompanhe também a gente no www.radiopoliesportiva.com.br. Lá você encontra de tudo sobre diversos esportes. A gente não fala só de futebol, a gente principalmente fala de outros esportes, inclusive, né? Então basquete, vôlei, cara, tudo que você quiser vai ter por lá. A gente fala até de rugby, a gente fala sobre diversos assuntos, os mais variados sobre esporte, esportes olímpicos, enfim, a gente fala sobre tudo e um pouco mais na nossa Rádio Poliesportiva, tá bom? Então, gostaria de agradecer, eu sou o Gabriel Max, apresentei mais uma vez esse programa e ao meu lado, Ícaro Dias, nosso comentarista. Muito obrigado, Ícaro, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui presentes. Cansamos hoje, hein? Hoje teve coisa pra caramba, hein? 24 jogos da Europa League. Só pra falar os resultados já foi um caminhão de coisa. Mas os jogos da Champions League, somando 24 com mais 16, era assim, pô, 40 jogos que a gente falou. Tá, que susto. Não, aqui já tô cansado já, né, meu cara? Muitos jogos, muitos campeonatos, enfim, agradeço demais a você que tá ouvindo a gente no YouTube, também no próprio site da Rádio Poliesportiva. Siga também as nossas mídias sociais também. É verdade, muito bem lembrado. www.facebook.com/Rádio Poliesportiva, né?
Nós temos também o nosso Twitter, @rpoliesportiva, também acompanhe a gente por lá, e no nosso Instagram, Rádio Poliesportiva. Então acompanhe tudo que está sendo postado por lá, tem sempre umas matérias novas que a gente está publicando, está sempre por lá, então fique ligadinho, você sempre será bem informado seguindo as nossas páginas, as nossas mídias sociais. Parabéns, gabaritou, hein, Gabriel? Que isso, hein? Show de bola, hein? Chefia curtiu isso. Mas agradecer demais você que está acompanhando. Divulgue também o nosso programa, compartilhe, vai ser muito legal. Participe conosco, dê a sua sugestão, dicas, o que você acha que a gente poderia estar falando também no nosso programa, sobre algumas curiosidades, enfim. A sua participação é o que vai ajudar esse programa a crescer ainda mais. Meu muito obrigado e até a próxima aqui no Futebol na Veia. Dessa forma nos despedimos então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, até a nossa próxima edição do Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva, que traz para você então todas as novidades desses campeonatos, né? Aqui, lembrando mais uma vez a vocês que Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia, aqui o futebol corre com mais emoção. Muito obrigado, até o próximo programa, sexta-feira que vem estaremos de volta. Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.